Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá.
A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, WhatsApp 19 99 374 7996, ou então através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção. Informação e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Gol de placa. A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. A rádio dos amigos no ar e vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Gringo. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É o Campeonato Brasileiro da Série C, 14ª rodada, estádio Gringo de Ouro da Princesa. A bola vai rolar às 17 horas para Guarani e Náutico.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, mais uma jornada esportiva da Grigo no ar. É Campeonato Brasileiro, é Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você ligadinho na nossa Web Rádio Grigo. E eu já vou girando esse timaço da nossa Web Rádio Grigo, chamando ele lá do gramado, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já está a postos lá, eu estou falando dele. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Zanqueta, uma ótima tarde. Tudo bem com o amigo aí, Zanqueta? É, 2 toquinhos, Zanqueta. Não tá saindo o som do Zanqueta, por enquanto. Ele já tá pegando o plano B que eu tô olhando. Oi. Aê, sensacional, Zanqueta. Tudo bem comigo, Zanqueta? Tudo certinho, amigos da Rádio Grigo. Guarani e Náutico escalado para o duelo de hoje à tarde aqui no Brinco de Ouro. Legal. Esse, o Luiz Henrique Zanqueta, o Lemão 2 ou o Lemão 1, como queira, né? Mas vamos lá. Agora, aqui do meu ladinho, você que está acompanhando pelo canal do Grigo, está vendo ele aqui, né, meio no slow motion, mas tá legal. Estou falando do nosso presidente, o nosso grande Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima tarde para você. Hoje, aqui Guarani Náutico, a bola vai rolar daqui a pouquinho, Vagnão. Boa tarde, Anderson, boa tarde, Zanqueta, amigos que estão acompanhando a jornada esportiva da Web Rádio Grigo. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Náutico pretende se consolidar dentro do grupo de classificação e o Guarani, que está fora, pretende entrar. Mas não vem jogando um futebol que esteja merecendo essa posição. De qualquer maneira, como nós temos o derby na próxima rodada, o Guarani deve poupar alguns jogadores. Isso não quer dizer que o time fica mais fraco ou fica mais forte, porque o elenco é equilibrado, nivelado por baixo, diga-se de passagem, mas joga em casa, não pode pensar em outro resultado que não a vitória. O Guarani, que está aí na 12ª colocação, pode com uma vitória ingressar no grupo de elite, enquanto que o Náutico está na dele, está em 6º lugar, vem aqui para, quem sabe, buscar um ponto, não tem o seu técnico no banco, que é o Hélio dos Anjos. O Guarani também não tem, né? O Marcelo Fernandes está suspenso e vai ser orientado o Guarani hoje pelo técnico da Copa Paulista, que é o Marcelo Cordeiro. Então vamos aguardar as escalações do Zanqueta para que a gente possa comentar assim com mais propriedade em cima do que poderão fazer neste jogo Guarani e Náutico do Recife. Anderson Grigoletto. Tá aí, esse Wagner Ferreira, tá aí o Luiz Henrique Zanqueta também. Aliás, ô Luizão, por gentileza, tudo bem, falta aí ainda 17 minutos para as 5 da tarde, né? Como tá o público no Brinco de Ouro nesse momento, Luiz Zanqueta? Ô Grigo, olhando assim, o tobogã tá 20% tomado, atrás, debaixo do tobogã, mais uns 15%. Atrás do gol, a torcida do Náutico é maior do que a torcida do Guarani na outra cabeceira. O público bem baixo aqui no Brinco de Ouro no momento. Tá aí, por enquanto o público não está presente ainda, né? De repente tá ali do lado de fora do Brinco de Ouro. Mas não deve fugir muito disso não, viu? Será que não? Anderson? Quando começou o campeonato, o que eu disse pra você? Média do Guarani, 3.000, 3.500. E só quando a campanha realmente tá lá em cima, é que motiva o torcedor. Caso contrário, é nesse nível aí, 3 a 3.500. E para ajudar os últimos jogos, escalações equivocadas, também derrotas. Também tem isso, né? Que afasta o público. O Guarani que vinha de uma sequência de 7 jogos sem derrotas. A última partida disputada na cidade de Anápolis, perdeu de 2 a 0 para a equipe do Anápolis. O técnico Marcelo Fernandes foi expulso. Houve muita reclamação, enfim, geral do Guarani, jogadores, comissão técnica e diretoria. A diretoria, então, foi até a CBF, está entrando com um recurso, né, no STJD, pedindo a anulação dessa partida, porque até 12 jogadores, a equipe do Anápolis ficou em campo. Foi uma lambança aí do árbitro, né, o Marcelo Rodá, que apitou aquela partida do Guarani, a derrota de 2 a 0 para o Anápolis, mas está pleiteando aí a anulação. O pênalti teve invasão da grande área, enfim, o árbitro fez uma lambança geral, mas o lance de ter 12 atletas em campo, inclusive o que entrou, né, participou da jogada no qual saiu o lançamento de escanteio, ele tirou a bola da área. Então, Wagner Ferreira, a diretoria está fazendo a parte dela. Difícil?
mas não é impossível. Já teve casos que a partida foi anulada devido a esse tipo de problema. É o chamado erro de direito, né? E no Isso. caso, o tribunal não tem outra saída, a não ser remarcar a partida. E o Guarani juntou uma foto, uma imagem, né? Vamos dizer assim, justamente quando aparecem 11 jogadores de linha do Anápolis e mais o goleiro. Então não tem como fugir a imagem. Então eu acho que o Guarani vai ter sucesso nessa argumentação. Agora vai depender muito da cabeça da juizada lá, né, Anderson? Vamos ver o que acontece. E detalhe também, né? Tomara que, caso o jogo seja realizado novamente, que o Guarani não venha com nova derrota, né? Perder de novo, né? Aí fica feio, hein? Aconteceu com a Ponte, né? Contra o Aparecidense na Copa do Brasil. A partida foi anulada, teve uma nova partida e a Ponte foi lá, perdeu de novo. Resumindo, não deu bom não. Mas quem sabe, né? Que a história seja diferente aí para a equipe do Guarani, venha a ser anulada essa partida e aí jogue de maneira totalmente diferente do que jogou lá em Anápolis. Essa é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, rodada que está se iniciando aqui, né? Daqui a pouquinho a bola rolando às 17 horas para Guarani Náutico, você vai acompanhar tudo na Jornada Esportiva da Grigo. Às 17 horas também Floresta e ABC de Natal. Às 19h30, Retrô e Ipiranga, também às 19h30 hoje, Londrina e CSA. Aí amanhã, às 16h30, Caxias e Ponte Preta, o líder contra o vice-líder. Às 16h30, Figueirense e Anápolis. Às 16h30 também amanhã, Itabaiana e Ituano. Às 19 horas de amanhã, São Bernardo e Confiança. Aí na segunda-feira, encerrando a 14ª rodada, tem às 19h30, Botafogo da Paraíba e Brusque, e também Tombense e Maringá. Os 8 primeiros, por enquanto, na Série C nesse momento. Caxias lidera com 27, Ponte Preta 26, Londrina na 3ª colocação 23, 22 tem o São Bernardo na 4ª colocação, Ipiranga na 5ª com 20 pontos, o Náutico na 6ª colocação 20, 7º Floresta 19, 8º colocado o Brusque 18. Os 4 últimos nesse momento é o Anápolis na 17ª com 13, 18ª Retrô com 12, 19ª Itabaiana 11, mesmo número de pontuação da Tombense ou do Tombense, que está na 20ª colocação. Esta a classificação dos 8 primeiros e também a zona de classificação. Daqui a pouquinho, depois da escalação, eu passo para você aonde que o Guarani tá, quantos gols anotou. Aliás, o Luiz Anqueta, escalações definidas, tanto de Guarani, Náutico, também a arbitragem? Certinho, tudo definido, Anderson. Então, vamos lá com a escalação da equipe do Guarani. Lembrando, antes da escalação, né? Agradecendo sempre os parceiraços da nossa web Rádio Grigo, a Eletrolar, a Prado Corretora, Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, a Óticas Ferrari e também a Conquistar Informática. Vamos lá, Luiz Anqueta, por gentileza. Hoje, o técnico é o Marcelo Copertino. O Marcelo Fernandes foi expulso, então Marcelo Copertino que comanda a equipe do Bugrão. A escalação do Guarani, Luiz. O técnico Marcelo Copertino escalou para esse duelo contra o Náutico. 25, Andrei. 2, Cicinho. 3, Diogo Silva. 4, Alisson. Meia dúzia, Emerson. 5, Cadi. 8, Kelvin. 10, Diego Torres. 7, Gabriel Silva. 11, Mirandinha. E 9, Bruno Santos. Repeteco do Magrão. Andrei, Cicinho, Diogo Silva e Alisson. Emerson, Cadi, Kelvin, Diego Torres. Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Tá aí, escalação da equipe do Guarani. Guarani que ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 16 jogos, 13 jogos, 16 pontos conquistados, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. O Guarani anotou 10 gols, tomou 12, um saldo negativo de 2, um aproveitamento de 41%. Esta é a estatística do Bugrão Campineiro, que daqui a pouco enfrenta a equipe do Náutico. Hoje também com técnico interino, o Guilherme dos Anjos, porque o técnico Hélio dos Anjos também está cumprindo suspensão. Por gentileza, Luiz Anqueta, a escalação da equipe do Náutico.
união de duas cores. O técnico Guilherme dos Anjos escalou com 19, Muriel. 2, Arnaldo. 25, Matheus Silva. 33, Carlinhos. 23, Igor Fernandes. 18, Aurelio. E 8, Marco Antônio. 10, Lucas Cardoso. 7, Vinícius. 12, Kelvin. E 9, Paulo. Repeteco do Náutico. Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes. Vermelho de luta, branco de Paulo paz. Sérgio. Quem olha não esquece jamais da união de 7 letras mais. Tá aí. Essa escalação de hoje do técnico Guilherme dos Anjos. O Náutico que está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. O Náutico já disputou 20 partidas. Ou melhor, 13 partidas. Eu tô hoje querendo trocar partidas com pontuação. O Náutico tem 20 pontos ganhos em 13 partidas disputadas. 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Anotou 14 gols, tomou 6, um saldo positivo de 8. Um aproveitamento de 51,3%. Essa, a equipe de Pernambuco, a equipe do Náutico. Agora, Luiz Anqueta, por gentileza, a arbitragem do jogo. O trio de arbitragem todo do Paraná. José Mendonça da Silva Júnior. Assistente, Roberto dos Santos Júnior e João Fábio Machado. Tá aí, você esqueceu do principal nome, eu diria assim, do assistente número 1, auxiliar número 1. Você falou Roberto dos Santos Júnior, mas é Roberto Rivelino. É, exatamente, Roberto Rivelino. Tá É aí. que ele, eu não queria comparar sem eu conhecê-lo, então, porque o Rivelino é único, né? É. Se apitar igual o mestre jogava, acho que teremos êxito. Tá aí. Essa, a arbitragem do jogo, as equipes já entraram no gramado, vai tocar o hino nacional. Quer esperar, Vagnão? Quer fazer o comentário? Rapidão, Então vai. tá certo que pode ser fã do Roberto Rivelino, mas a ponto de botar esse nome no filho, né? Gostar do cara, deve ser corintiano, né? Deve ser. Fanático. Deve ser. Vamos lá. Agora, o hino nacional brasileiro. Quem tá ligado aqui? Rádio Grigo. Rádio Grigo. Não para! Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Tá aí então a execução do hino nacional brasileiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Wagner Ferreira, as equipes definidas, já fazendo aquele protocolo do fair play, cumprimentando. A bola rola daqui a pouquinho aqui no Brinco. Dá um corte aqui no Lemão, mas não se preocupe não, você já volta já. É o seguinte, o Anderson Luiz Grigoleto, amigo da Web Rádio Grigo, o Guarani escala um time que não vem sendo o titular para essa partida contra o Timbu. Timbu é o apelido do Náutico, né? Depois eu explico por quê. E
todos sabem que no próximo sábado vamos ter o derby campineiro. E o Guarani tem uma série de jogadores pendurados e jogadores que venham atuando como titulares estão no banco de reservas. Então, o técnico resolveu fazer uma mudança e eu não acredito que o Guarani vai ficar enfraquecido em função disso. Porque eu considero o elenco do Guarani nivelado por baixo. Quem entra, quem sai, fica do mesmo tamanho. Eu acho que não há grandes perdas. Então ele vem aí com uma defesa que tem o Diogo Silva e o Alisson, que não vinham jogando, né? Vinham apenas no banco de reservas. Cicinho pela direita, o Emerson pela esquerda, sem novidades. Meio campo, o Cadi foi contratado para ser o titular aí da cabeça de área. O Kelvin, que fica circulando ali pelo meio com a camisa 8. E o Diego Torres, todo mundo já sabe a função dele. Ele não tem posição fixa, na verdade o carregador de piano, mas até agora não comprovou o salário superior a 100 mil que ele recebe no Guarani. De qualquer maneira, sempre há uma oportunidade. E hoje, dentro de casa, o Guarani precisando do resultado. Quem sabe o Diego Torres seja o cara do jogo. E no ataque, Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha. É um time razoável, que pode dar conta do recado. Diante de do Náutico, que faz uma boa campanha, tem alguns jogadores conhecidos, né? Como o Matheus Silva, que já jogou aqui no Guarani por 3 temporadas. Aliás, jogou na Ponte Preta em 3 temporadas, o Matheus Silva. Tem o Aldemir, que esse sim, jogou no Guarani de 2016, 2 temporadas, 16 e 17. E no ataque tem o Paulo Sérgio, que jogou na Ponte Preta. Então vamos voltar então com o Zanqueta lá no gramado. Manda, Luizão. Manda, Luiz. Oi, me ouve? Sim. Lembra, o Wagner ele vai dar umas coitadinhas para que você não perca toda a sua bateria aí, beleza? Então tá bom, combinado. Beleza? O público melhorou agora que já vai a bola rolar aqui no brinco, Lemão? 10%. Tá aí, a torcida do Náutico fazendo presença. Aliás, um rapaz veio de bicicleta lá do Recife, né, Wagner Ferreira? Eu vi essa notícia mesmo. Rapaz, veio de longe pra acompanhar aí a equipe do Tingu. Amanhã, Anderson, para o rapaz voltar de bicicleta, eu vi um comentário que vai passar na Eletroler. Será? Vai calibrar o pneu lá comigo lá. Vai calibrar tudo certinho pra seguir viagem. Tá aí, as equipes agora fazendo aquela última corrente. O Guarani vai defender o primeiro tempo, o gol do placar eletrônico. Consequentemente, a equipe do Náutico, o gol dos portões de entrada aqui do Brinco de Ouro. A partida vai ser iniciada com a equipe do Náutico. Na bola o Marco Antônio para dar o pontapé inicial. Guarani com uniforme verde, camisa e meiões verdes, shorts branco. A equipe do Náutico, shorts e meiões vermelhos, a camisa listrada vermelha e branca. Vai começar o jogo. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior olhando o seu cronômetro. Vai apitar início, vai começar mais uma partida. Vai começar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá lá o Marco Antônio, pronto para dar o pontapé inicial. O árbitro só olhando os últimos detalhes, conversando ali, esperando, né? Chegar aí às 17 horas. No meu faltam 2 minutos, não sei, aí no seu, Wagner Ferreira, 2, né? 16h58. Então vai ficar 2 minutos parado ali o árbitro nesse sentido. Ele tá indo lá conversar com o quarto árbitro nesse momento. Então dá para explicar o apelido de Timbu? Você não sabe não, né? Não. Então, houve uma partida lá nos primórdios, né, em que o Náutico estava jogando e fazia um frio danado. E as acomodações no estádio onde o Náutico estava jogando não eram das melhores. Então, os jogadores ficaram, no intervalo do jogo, ficaram dentro do gramado. Aí o roupeiro veio com uma garrafa de conhaque e distribuiu para os jogadores. Eles ficaram todos bêbados. Aí a torcida adversária chamou o time contrário, no caso o Náutico, de Timbu. Que Timbu é um gambá, espécie de gambá, que gosta de bebida alcoólica. Ficou Timbu até hoje, aí, o apelido do Náutico. Esse Wagner Ferreira trazendo sempre as suas informações, os detalhes, cada informação que você também aqui na nossa jornada esportiva fica sabendo. O árbitro ainda continua olhando o seu cronômetro. O Marco Antônio só aguardando para dar o pontapé inicial. Apita o árbitro! Começa o jogo do Brinco de Ouro. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Rádio Grego.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. O Guarani saindo jogando no campo defensivo, vem descendo, tenta fazer a finta, chega ali o Náutico, recupera a bola o Cadi. Joga mais atrás, sai jogando com o Alisson. O Alisson já joga na canhotinha com o Emerson Santos. Emerson Santos bate de pé na canhota, faz o lançamento. Tá buscando o Mirandinha, chega a marcação em cima dele. O Matheus Silva só faz a cobertura, sai o goleirão Muriel. Faz a defesa tranquilamente. Tá aí o Muriel, que é irmão do Alisson, né? Alisson, goleiro da seleção brasileira, correto, Wagner Ferreira? Eu tive essa informação também. Só que o irmão teve mais sucesso na carreira, né? Exatamente. E agora a equipe do Náutico tenta sair jogando, subiu o Alisson de cabeça, a bola vai sobrando com o Cadi, ele bate pra cima, tá ali o Bruno Santos, chega de cabeça o Carlinhos, tira, mas a bola sobra, ainda com o jogador do Guarani, que é o Gabriel Silva, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar, segue o jogo, sai jogando com o Igor Fernandes, toca do ladinho a bola com o Auremir, vem descendo a equipe do Náutico, setor defensivo lá do canhoto, na linha que divide o gramado, faz ali o Lucas Caidoso, ele joga pra trás, vem descendo o Auremir, no carrinho, chega, recupera a posse de bola o Guarani, mata no peito o Bruno Santos, põe no chão, vai levando, chega a marcação em cima dele do Carlinhos, caiu, agora sim. O árbitro marcou falta em cima do Bruno Santos, lá pelo lado canhoto, à frente do banco de suplentes da equipe do Guarani, né, Alemão? Ou Luizão? Exatamente, falta em cima do número 9, Bruno Santos, na bola, Kelvin e Diego Torres. Vai chuveirar na área do Náutico. Vai vir bola na área do goleirão Muriel. Grande Catita, uma ótima tarde para você, Catita, valeu demais, tá junto conosco o grande Catita. Falta para a equipe do Guarani, vai vir bola na área, tá preparando com todo carinho, pelo que eu tô vendo ali, é o Kelvin. Kelvin na bola, saiu o Diego Torres, vai sobrar ali pro Kelvin, de pé na direita, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Náutico, dá um totozinho nela, a bola vai saindo aqui pelo lado canhoto, campo de ataque do Guarani. Lateral para o Bugrão, comecinho de jogo, estamos com 2 minutinhos e meio desse primeiro tempo. É Guarani, é Náutico, as emoções da nossa jornada esportiva da Grigo. Rádio Grigo que completa 6 anos no próximo dia 6 de agosto, hein? Lateral, faz a cobrança, o Emerson coloca para dentro da grande área, subiu o Matheus Silva, tira, vai complementar ali o jogador que era o Kelvin da equipe do Náutico, agora sofre a falta o Cicinho, mas não, ele deu falta para a equipe do Náutico, é isso? E fez bem. Foi falta mesmo? O juiz está um pouquinho perdido em campo. É, o Wagner não concordou, é isso mesmo, Wagner? É, o Cicinho fez a falta, na sequência ele sofreu, mas o árbitro resolveu dar a primeira. Tá certo então. Sai jogando no setor defensivo a equipe do Náutico, bola com o Matheus Silva, faz o domínio, já joga no lado direito com o Arnaldo, mais à frente, tá buscando a equipe do Náutico, tenta sair jogando a marcação incessante do Emerson, a bola saiu lateral para a equipe do Guarani, já bateu, bola com o Bruno Santos passa o pé em cima da bola, tem do lado o Cadi, ele prefere levar sozinho, faz a finta, caiu, é falta! Falta para a equipe do Guarani, campo intermediário, campo de ataque, falta para a equipe do Guarani, o Diego Torres já está com a bola na mão, o Luiz Anqueta. Falta em cima de Bruno Santos, tentou individualizar a jogada, foi derrubado. E falta que Diego Torres na bola pode alçar na área do Náutico. Tá o Kelvin, tá o Diego Torres, tá também ali do lado o Emerson. Vamos ver quem que vai fazer a cobrança. 2 homens Chegou, na barreira. hein? Chegou a torcida Fanáutico. Tá bom público. Torcedor do Náutico realmente ali na arquibancada ali do placar eletrônico. Vamos ver quem vai fazer uma conclusão, né, Anderson? Que o Náutico tem torcida espalhada pelo Brasil. Porque esse pessoal não veio de... não. A colônia nordestina é muito grande, né? Pois é. Vai fazer a cobrança, Diego Torres passa, vai sobrar pro Emerson, ele prepara, vai bater direto, bate de perna canhota, explode em cima do Mirandinha, tenta sair jogando agora o Igor Fernandes, lá pelo lado canhoto, o árbitro marcou falta do Kelvin em cima do Igor Fernandes, a bola explodiu em cima do Mirandinha, ô Luiz Anqueta. O Mirandinha atrapalhou a cobrada do Emerson e a zaga do Náutico agradeceu, falta para o Náutico já cobrada. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19-997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Agora, falta do Kelvin em cima do jogador número 9, o Paulo Sérgio. Tem Matheus Silva que jogou na ponte, tem o Paulo Sérgio que jogou na ponte. Arnaldo também, né, lateral, exatamente. Além do técnico. É o técnico que passou pela ponte também, exatamente. Aí,
Auremir jogou no Guarani. Tá aí, falta para a equipe do Náutico, pelo lado direito, o Matheus Silva bate rasteiro, tira de calcanhar, o Kelvin, a bola sobra com o Paulo Sérgio, joga com o Carlinhos, ele joga, tentou fazer a jogada lá pelo lado canhoto, ele vai passando ainda, vai levando, jogou pelo setor canhoto, a bola com o jogador que é o Vinícius, faz o cruzamento, chega Emerson de cabeça, sai o Andrei, segura firme o arqueiro do Guarani. Já bate de perna direita, ele tenta fazer o lançamento para o Bruno Santos, vem descendo, subiu de cabeça o Matheus Silva, sobra com o Igor Fernandes faz o domínio, vai jogando lá pelo setor canhoto, vem descendo a equipe do Náutico, bola com o Kelvin do Náutico e Kelvin do Guarani, tentou fazer o toque para o Paulo Sérgio, sobra a bola ainda com o Kelvin, chega na marcação, o jogador do Guarani que era o Diego Torres, caiu, a bola sobra ainda com o Kelvin, tá passando o Igor Torres aí, tocou errado, bola sobra com o Cicinho, sai jogando na classe, mata no peito o Diego Torres, dá um totozinho, que toque legal, era ali pro jogador, o Gabriel Silva caiu, o torcedor pede cartão pro jogador da equipe, o Matheus Silva do Náutico, o árbitro disse que não, né, o Luiz? O juiz mandou seguir, ele fez o gesto de compensação, pelo que eu entendi aqui. Não tem essa, né? Cartão pelo que eu entendi, na próxima é cartão. Na próxima é cartão. Acabou a benevolência. E o Guarani tá aqui no lado canhoto, bola com o Mirandinha, 2 na marcação dele, ele vai levando, chegou, bateu em cima, sobra com ele de novo, toca com o Emerson, perdeu, chegou no carrinho, chega na bola ali, o Marco Antônio, a bola sobra com o Emerson, faz o cruzamento, explode no jogador ali, que é o Arnaldo, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Bola com o Emerson, ele prepara, vai fazer o arremesso com os braços lá para dentro da grande área, chega o Auremir, ele tira, sobe ali, o Alisson também tentou subir o Paulo Sérgio, a bola vai sobrando com o Kelvin do Guarani, pelo lado canhoto, de perna direita, faz o cruzamento, Matheus Silva tira de cabeça. A bola saiu, mais um lateral pelo lado canhoto, o Guarani tenta chegar nesse comecinho, já estamos com 7 minutinhos passados desse primeiro tempo. Tá 0-0 Guarani e Náutico, o Emerson de novo faz o arremesso para dentro da grande área, chega o Bruno Santos, chega o Matheus Silva, tira de cabeça. Vai sobrando com o Alisson toca do ladinho, a bola com o Diego Silva, ele faz o lançamento para dentro da grande área, tá impedido. O Diego Torres está impedido, estava sozinho, reclama da marcação do auxiliar, o número 1. O Roberto Rivelino, né, o Luiz Anqueta? O Diego Torres reclamou bastante, falando que não estava impedido. Porém, o lance foi impugnado por seu Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Você que está acompanhando pelo canal do Grigo, você consegue perceber que o sol tá meio a meio, né? Tem a cobertura aqui da cabine do Brinco de Ouro e o sol bate de um ponto que daqui a pouquinho ele vai bater por inteiro, porque ele tá baixando, né, Wagner Ferreira? Aí quero ver. E lá vem descendo a equipe do Náutico, lá pelo setor canhoto, a marcação do Diogo Silva em cima dele, ele invadiu a grande área, era o Carlinhos, estava descendo, tira Cicinho. Alivia para a equipe do Guarani, vai sobrando lá o Bruno Santos, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar, ele caiu, tá escorregando bastante, hein? A bola saiu agora em lateral para a equipe do Náutico, gramado escorregadio aí, ô Luiz Anqueta. O Guarani tem de praxe irrigar o campo antes dos jogos. Até hoje eu não entendo o motivo. Lateral já batido pelo Igor Fernandes, tentou buscar o jogador ali, o número 10, o Lucas Cardoso, a bola saiu, mais um lateral lá pelo lado canhoto. Vai de novo o Igor Fernandes, ele pega, joga com o Kelvin chega na linha de fundo, chega a marcação do Cicinho. Ele intercepta a jogada, mas saiu, é mais um lateral, terceiro lateral seguido. Agora o Igor Fernandes aponta que vai fazer ali o latereio, vai arremessar para dentro da grande área. O lateral, ele toma a distância, parte, faz o arremesso com os braços lá para dentro da grande área, subiu de cabeça o Alisson, tira a bola, volta com o Igor Fernandes. Igor Fernandes da marcação em cima dele é do Gabriel Silva, ele leva na linha de fundo, chega o Gabriel Silva, tocou na bola o Gabriel, mas a bola resvalou no Igor Fernandes, saiu a lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, estamos chegando. Acendeu. O que acendeu? Os refletores no estádio Brinco de Ouro. Tá sobrando, hein? Tá sobrando pro Guarani, porque o sol que tá, acho que não é necessário. Wagner Ferreira, estamos chegando a 10 minutinhos, continua 0-0 e o jogo? O jogo é interessante, né? O Guarani está, me parece, com a posse de bola, com vontade de ganhar o jogo. Pelo menos está em cima do Náutico, ameaçando abrir a contagem. O Náutico não chegou nenhuma vez, chegou uma vez só. Num cruzamento que o goleiro Andrei saiu e ficou com a bola. Mas o Guarani está em cima aí, ameaçando abrir a contagem. Agora, com relação ao gramado, realmente o pessoal costuma molhar para a bola correr, para o jogo ser mais rápido. Hoje eu não vi irrigação, né? Você está aqui desde... Teve, mas faz tempo, hein? Faz tempo. É o que eu digo sempre, né? O jogador, quando está jogando num tempo de chuva,
reclama que a bola tá molhada. Quando tá seco, eles molham o campo. E agora um lateral pro Guarani lá do lado direito, o Cicinho. Quem sentiu nessa jogada, ficou ali sentindo, foi o Bruno Santos. O Cicinho já faz a cobrança, chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, nos braços do goleirão Muriel, que abraça ela. Tranquilamente a defesa do goleiro do Náutico, né, Luiz? Cruzamento muito fechado do Cicinho. E Muriel, sem preocupação alguma, fez a defesa. E tenta sair jogando a equipe do Náutico, a bola com o Paulo Sérgio, ele joga do lado com o Lucas Cardoso, tá passando lá pela canhotinha, o Kelvin, ele puxa pro meio, joga na direita, a bola com o jogador que é o Marco Antônio, bateu pro gol, tira ali o Alisson. Coloca o pé canhoto na bola, coloca em lateral para a equipe do Náutico. Lado direito, vai o Arnaldo, já bateu. Tá chegando o Matheus Silva na bola. A equipe do Náutico todo no campo de ataque nesse momento. Vem descendo a equipe do Náutico pelo lado direito. Matheus Silva joga com o Arnaldo, joga mais na frente. A bola com o Marco Antônio, é o Auremir que tá na bola. A marcação do Hermes em cima dele, devolve com o Arnaldo. Ele puxa na linha de fundo de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, sobe Cicinho. A bola vai sobrando com o Kelvin, tentou fazer o domínio. Chega Kelvin do Guarani, caiu, é falta. Falta do jogador ali, o Auremir, em cima do Kelvin do Guarani. Falta no setor defensivo para a equipe do Bugrão, Luiz Anqueta. O Auremir matou a jogada, que poderia ser um contra-ataque do Guarani. Falta que Alisson na bola coloca a pelota em jogo. O árbitro agora parou, porque o Muriel tá ali na meia-lua, com a perna esquerda esticada. Pelo jeito, sentiu o goleirão da equipe do Náutico. Tá ali, vai receber atendimento do departamento médico da equipe do Náutico. Eu aproveito para falar para você que Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados quase 12 minutinhos desse primeiro tempo, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O placar está desta maneira: Guarani, Náutico. Também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Tá aí, recebendo atendimento o goleirão da equipe do Náutico, Luiz Anqueta. É interessante também essa formação do Guarani, o Anderson, que os jogadores que estão entrando, que não estão jogando, né, continuamente, pode aproveitar a oportunidade de mostrar serviço. O Guarani ganha com isso, com relação àqueles titulares que já se acham dono da posição, e tanto faz, ganhar ou perder. Então, interessante essa mudança aí, não sei se obrigatória ou por opção, do treinador para essa partida contra o Náutico. Daqui a pouquinho a gente fala para vocês os pendurados do Guarani, né? Que, como já disse o Wagner Ferreira, o próximo jogo é o derby. E lá vem descendo a equipe do Náutico, bola com o Paulo Sérgio. O Cicinho passou, a bola sobra com o Kelvin, bateu. A bola desviou. Inacreditável a defesa do Andrei. Na finalização ali do jogador da equipe do Náutico, era o Auremir que estava dentro da grande área. Ele deu uma queima-roupa, o Andrei estava ligado na jogada, tira a zaga do Guarani, a bola saiu em escanteio, primeiro escanteio do jogo, já vem cobrança, tá lá o Lucas Cardoso para fazer a cobrança. Salvou o Guarani, hein, ô Luiz Anqueta? Um chute a queima-roupa. Andrei fez um verdadeiro milagre, escanteio para o Náutico, já cobrado. Lucas Cardoso tá na bola, vai vir levantamento de perna direita para dentro da grande área do Guarani. Ele bateu rasteiro, chegou na bola o Mirandinha. Tira de qualquer maneira, chega ali o Igor Fernandes, chegou também na marcação, a equipe do Guarani vem descendo o Diego Torres, já joga na direita com o Bruno Santos. É um contra-ataque, a defesa tá aberta, toca com o Gabriel Silva, a bola passou por ele. A bola era com o Mirandinha aqui. A bola sobrou com o Arnaldo e sai jogando lá pelo setor canhoto. A bola com o Kelvin. O Kelvin merecendo a marcação do Bruno Santos. Olha onde o Bruno Santos foi ajudar, hein? O Kelvin dá um totozinho para trás. Quem chegou foi o Vinícius. Vinícius toca a bola com o Lucas Cardoso. Ele prepara, toca do lado com o Kelvin. Chegou ali o Igor Fernandes. Tudo isso pelo lado canhoto. Fez o cruzamento. A bola chega, desvia Diogo Silva. Mas a bola, pelo jeito, bateu no jogador do Náutico. Não bateu, não. O Emerson foi caminhando tranquilamente, deu para perceber que quem subiu na bola foi o Diogo Silva. E agora tem jogador do Náutico caído lá dentro da grande área do Guarani, o Luiz Anqueta. Tem um corpo estendido no chão. Deixa eu ver se será que é o Paulo Sérgio? Não, o Paulo Sérgio está do lado ali, de pé. Não dá para ver realmente quem é o jogador do Náutico, mas está indo. O departamento médico do Náutico ainda não foi autorizado. O árbitro está falando para eles esperarem um pouquinho.
Tá caído. Wagner Ferreira, 15 minutinhos. Não entendi essa do Emerson, né? A bola foi nitidamente desviada pelo Diogo Silva e ele foi caminhando e a bola saiu lateral para a equipe do Náutico. Falta de observação do lance, né? Poderia perfeitamente correr atrás da bola e não deixar ela sair em lateral. No entanto, aconteceu. Aí o jogo paralisado por um atendimento ali. Era o Marco Antônio, número 8. Marco Antônio já está de pé e o Náutico veio pro jogo. Lá vem descendo o Náutico, a bola com o Arnaldo. Arnaldo, a marcação do Mirandinha em cima dele. O Mirandinha tocou, a bola desviou no Arnaldo. Ficou bravo o Arnaldo com o auxiliar número 2, o João Fábio Machado, mas é lateral pro Guarani, já bateu. O Bruno Santos sobe de cabeça, sobra com Carlinhos. Carlinhos joga ali no círculo central, a bola com o jogador que é o Igor Fernandes. O Igor Fernandes vai levando lá pro setor canhoto, toca com o Kelvin para, olha pra dentro da grande área. Não, ele inverte aqui pra direita. Quem tá chegando foi o Arnaldo, bate de primeira pra dentro da grande área, passa pelo Marco Antônio. Sobra com o Gabriel Silva lá do lado direito, mas o Marco Antônio entrou sozinho, praticamente na pequena área. A bola passou por ele, por sorte do goleirão Andrei, o Luiz Anqueta. Por muito pouco o Náutico não abre o placar. Chegou atrasado o Marco Antônio, por pouco, muito pouco, não sai o primeiro gol do Náutico aqui no Brinco de Ouro. Guarani, vamos se ligar, hein? O Náutico tá gostando do jogo nesse momento, Wagner Ferreira. Começou com tudo o Guarani, né? Bem rápido, né? Abrindo o jogo pelas beiradas do campo. Mas quando o Náutico vem com a bola dominada, também abre o jogo, faz os cruzamentos. O André já fez ali um milagre e umas 2 oportunidades aí do Náutico. Precisa tomar cuidado, né? O time que joga em casa, precisa do resultado, não pode se dar o luxo de passar por sustos como esse agora. E que o André, por enquanto, né, já fez a sua parte, já fez 2 defesas impressionantes, evitando o gol do Náutico. Grande Beto Bassan, boa tarde. Hoje da Bugre tá dizendo ele, um abração pra você também, Beto. Mário Júnior, boa tarde a todos da equipe, abraços, grande transmissão, valeu, Marião. Que legal ter todos vocês aqui ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. É lateral pro Guarani lá pelo lado direito, bate o Cicinho, sobe de cabeça o Auremir. Vai sobrando a bola com o Cadi. Cadi vira aqui pra canhota com o Emerson, nas costas do Emerson. O Emerson conserta, coloca do ladinho com o Kelvin. Kelvin no círculo central, joga com o Diogo Silva. Faz o domínio, bate do ladinho com o Alisson. Tá escorregando bastante os atletas. E agora o Alisson foi fazer o toque, bate no Paulo Sérgio, mas a bola saiu em lateral. A torcida não gostou não, hein? Achou ruim com o zagueirão Alisson, Luiz Anqueta. O Alisson errou um passe infantil, quase proporcionou um contra-ataque do Náutico. Sorte que a bola saiu pelo lateral, que Emerson na bola cobra. Já bateu o Emerson, coloca na frente com o Mirandinha, a marcação do Arnaldo em cima dele, roubou fácil o Arnaldo, sai jogando tranquilamente, a bola com o jogador ali, que era o número 12 da equipe do Náutico, toca com o Kelvin, Kelvin vem descendo, bola com o Vinícius, ele tentou fazer jogada, o Diego Torres, meio ali, ele, o Alisson, ele e o Emerson, o Diego Torres chutou, a bola saiu em lateral, faltou conversa ali, hein, o Luiz Anqueta. Tem que ter um diálogo em campo, né, não jogar mudo. Se tivesse o diálogo, a bola seria do Guarani. E agora o sol bateu. Bola jogada ali com o Kelvin, com o Arnaldo. Arnaldo para, a marcação em cima dele do Mirandinha. Devolve a bola com o Kelvin mais atrás. Com o jogador que é o Matheus Silva. Matheus Silva vai virando com o Carlinhos. Já joga lá na canhota com o Igor Fernandes. Faz o domínio. Chega o Gabriel Silva na marcação. Ele puxa pro meio, pisa na bola. Joga com o Vinícius. O Vinícius vem descendo, tem liberdade. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área de canhota. Cruzou rasteiro nos pés do Cicinho. Sai jogando na boa. Bola com o Kelvin. Quase se atrapalhou ali. O Paulo Sérgio deu uma entrada firme. O árbitro mandou continuar. Bola com o Marco Antônio, bateu de fora da área. A bola passa à direita do Andrei e vai pra fora. Eu achei falta em cima do Kelvin, jogador do Guarani. O árbitro não achou, Luiz Anqueta. Já deu pra perceber que o juiz não vai dar qualquer faltinha no jogo. Foi uma falta um pouco dura, que o jogador Kelvin continua caído. E sorte que o Marco Antônio arremessou pro gol e a bola saiu pela linha de fundo. Sorte do Guarani. E agora vai o departamento médico do Guarani, é autorizado para fazer ali o atendimento no Kelvin, número 8 da equipe do Guarani. Wagner Ferreira, olha aí, ó. Estamos chegando a 20 minutinhos. O tempo tá passando, Wagner. O Guarani diminuindo, né? Tirou o pé do acelerador. O Náutico já equilibra as jogadas, vem aqui pela direita com o Arnaldo, vem com o Marco Antônio pelo meio. O Andrei já teve que se virar lá para evitar o gol do Náutico. Agora ele precisa ficar atento, né? Continuar com aquela mesma velocidade, principalmente usando as beiradas do campo. Esse último lance aqui do ataque do Guarani, o Mirandinha abrindo os braços, pedindo desesperadamente a bola e viraram o jogo pro outro lado. Aí não aconteceu nada. O Mirandinha estava livre aqui, podia receber e partir em direção ao gol. Então é o que o Guarani está pagando pela falta de entrosamento
de um time que foi colocado em campo hoje em razões circunstanciais. Jogadores poupados, pendurados com cartão, poupados para o derby, enquanto que os considerados reservas, que até começaram bem o jogo, mas agora já estão cedendo o equilíbrio ao time do Náutico. O Kelvin agora está saindo junto com o departamento médico, tá tudo ok com ele, vai ser reiniciada a partida. Os pendurados do Guarani, Andrei tá em jogo, Emerson Barbosa tá em jogo, Rafael não, Caio Melo não, Isaac não, Luiz Miguel não e o Lucas Rafael também não. Então apenas o Andrei e o Emerson Barbosa que estão pendurados aí na equipe do Guarani, que tenta sair jogando com o Diogo Silva, joga do ladinho com o Alisson, vem a marcação do Paulo Sérgio em cima dele, ele já achou o Cadi perdeu. Perde a bola, vem descendo o Auremir, ele faz a finta em cima do Cadi, joga lá na canhota a bola com o Vinícius domina a marcação do Cicinho em cima dele, passa dentro da grande área para receber ali o Auremir, se atrapalhou inteiro. Saiu com bola e tudo e tem um jogador do Náutico, dessa vez caído ali no campo intermediário de ataque do Náutico, Luiz Anqueta. Tem um jogador caído ali na disputa de bola que originou o lance. O árbitro, mais uma vez, não deu falta e está analisando. Acho que ele é médico também agora. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Esse árbitro aí, ele é de Curitiba. Ele estava apitando um jogo Atletiba, né? O clássico Atlético e Curitiba. Uma confusão generalizada no final do jogo. Ele expulsou 8 jogadores, mas ele não identificou nenhum. Ele esperou o jogo terminar, pediu imagens da televisão que estava fazendo o jogo, aí identificou, colocou na súmula os 8 caras que foram para expulsar. Um fanfarrão, árbitro. Olha aí, agora o Diego Torres tentou fazer uma enfiada muito forte para o Bruno Santos, nas mãos do Muriel, sai jogando a equipe do Náutico. E o Arnaldo escorregou, o Mirandinha roubou a bola, caiu, é falta! Falta do Arnaldo em cima do Mirandinha, o torcedor pede cartão, o árbitro nada de cartão, né, Luiz Anqueta? O Arnaldo parou um contra-ataque perigoso do Guarani, caberia sim um cartão amarelo, mas ficou só na conversa. Já cobrou a falta a equipe do Guarani, trabalhando lá no setor defensivo, bola com o Cicinho, chega na marcação, Vinícius, ele joga mais à frente com o Gabriel Silva, tentou fazer o domínio, a bola bateu no peito, Anderson saiu. E. Wagner. Manda, Luiz. Gabriel Silva. Ele entrou em campo? Acabou de tentar fazer o domínio daqui a pouquinho, Wagner, pode falar, Wagner. Essa bola aí parece que tem mola no peito, né? Também jogaram um tijolo para ele dominar também, né? E perdeu de novo, o Gabriel Silva recupera o Kelvin. Kelvin toca pro Cicinho, mais atrás com o Diogo Silva, devolve a bola com o Kelvin, faz a fita, opa! Falta do jogador ali, o número 10, Lucas Cardoso, em cima do Kelvin. O torcedor tá meio bravo, hein, o Wagner Ferreira? O torcedor, será que é por causa da última partida contra o Anápolis? Aí já vem nessa bronca com a arbitragem? Você sabe que há um corporativismo, né, na arbitragem. Quando você reclama de um árbitro, os outros que vêm na sequência falam, reclamaram, agora vocês vão ver. Não é bem isso que eu tô sentindo, não. Falta realmente de colocar a bola no chão e jogar futebol. Deixa a arbitragem por conta do árbitro, afinal de contas, é o critério dele. Não tá dando lá, não tá dando aqui também. Não é qualquer faltinha que ele tá marcando. E vem descendo a equipe, tenta sair jogando o Matheus Silva, chegou na marcação o Mirandinha, fez a falta em cima do Matheus Silva. O torcedor faz a sua homenagem ao árbitro da partida. É falta para a equipe do Náutico, pelo lado direito, campo defensivo, sem pressa nenhuma, o Matheus Silva para fazer a cobrança. É a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É Guarani Náutico. Ele bate na frente, tá buscando o Marco Antônio, bateu para ninguém, né? A bola vai saindo em tiro de meta para a equipe do Náutico. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Anderson, oi, manda Luiz Anqueta. Aproveita e pede pro nosso editor-chefe usar a inteligência artificial para montar algum lance no intervalo, porque até o momento, nenhum, hein? Quem sabe agora, é o Guarani que vem descendo pela canhotinha, bola com o Mirandinha, Mirandinha faz o domínio, chega na marcação, o Kelvin em cima dele, ele bateu de perna direita para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, passou pelo Bruno Santos, passou também pelo Gabriel Silva e saiu em tiro de meta para a equipe do Náutico, Luiz. Mirandinha cruzou muita força, a bola saiu pela linha de fundo,
E o goleiro cobrando com a bola rolando. Mandou voltar. Mandou voltar lá. Maria Elisa Godoy Piton, boa tarde, amigos da Grigo. Que legal, Maria Elisa, tá curtindo, tá 0-0 seu Bugrão por enquanto, aqui no Brinco de Ouro. Bola com o Náutico, o goleirão Muriel bate, tenta sair jogando com o Carlinhos. Chegou na marcação Gabriel Silva, ele sai jogando na boa. Toca ali com o Lucas Cardoso, já vira pro lado canhoto, a bola com o Arnaldo, vem descendo a equipe do Náutico pelo lado direito, passando o Marco Antônio também, já recebeu o Marco Antônio, faz o cruzamento para dentro da grande área, chega Cici, chega o Paulo Sérgio, bateu pro gol e... inacreditável! A virada do Paulo Sérgio, ele bateu de pé na direita, a bola passa na esquerda do goleirão Andrei, virou bonito, mas a finalização não foi boa do jogador da equipe do Náutico, porque senão, Luiz Zanqueta, seria perigo demais pro goleirão Andrei. Que chance perdeu o número 9, Paulo Sérgio. Em disputa com o Cicinho, ele ficou com a bola na marca do pênalti e chutou na orelha da bola. Por pouco, muito pouco, o Náutico não abre o placar aqui no Brinco de Ouro. A chance mais clara do jogo, nos pés do centroavante do Náutico para fazer o gol. Então o Guarani está no lucro nesse jogo, depois dessa jogada aqui, mais as defesas do Andrei, o Guarani tirou o pé do acelerador, parou de jogar, começou bem, mas nessa altura aqui o Náutico equilibrou e já é melhor. E lá vem de novo a equipe do Náutico lá pelo setor canhoto, bola com o Vinícius, a marcação do Gabriel Silva, ele faz cruzamento para dentro da grande área, dá um soco, o Andrei tava sozinho, o Alisson deveria ter conversado lá, o Alisson tenta evitar a saída, a bola não, evitou, hein? Bola vai sobrando aqui com o Matheus Silva toca e pro Diogo Torres, mandou o lançamento pro Bruno Santos, sai com os pés o Muriel, coloca pra fora. Agora chega o Diego Torres aqui, pede rapidez pro Gandula, ele já bate com o Mirandinha tentou fazer o domínio, caiu, pediu falta, sai jogando na boa. O Auremir, isso agora não foi nada, né? O jogador do Guarani agora ali, o Mirandinha, simplesmente... Pensou que estava na piscina. Simplesmente atrapalhou a jogada. E vem o Náutico lá pela canhotinha. Bola com o Vinícius, a marcação do Gabriel Silva já passou, o Igor Fernandes recebeu, ele toca mais à frente com o Lucas Cardoso. Chega a marcação do Diogo Silva, ele faz o cruzamento, não tá valendo mais nada. Impedimento do Lucas Cardoso lá pelo setor canhoto, impedimento para o Guarani fazer a cobrança, né, Luiz Anqueta? Impedimento que Andrei na bola vai repor a pelota em jogo. E chegou aqui perto de mim a família dos queros. Fica esperto aí. Estão olhando para mim. Enquanto tá olhando, tá bom. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4 quero-queros ali, fazendo a vistoria em cima do Luiz Anqueta. Você curtindo a jornada esportiva da Grigo, já bate o Diogo Silva, bate pra frente, tá buscando o Mirandinha, subiu o Arnaldo de cabeça, faz o recuo, salva ali o Muriel, não deixa a bola sair em escanteio, o goleirão da equipe do Náutico. Você ligado na jornada esportiva da Grigo, outro jogo que está tendo nesse momento, também da Série C, tá 0-0. Floresta e ABC, aqui também. E a equipe do Náutico vem descendo pelo lado direito, bola com o Marco Antônio, chega a marcação do Alisson em cima dele. O Marco Antônio vai levando na linha de fundo, tocou nos pés do Kelvin do Guarani, que agradece e sai jogando pelo setor canhoto com o Emerson. Emerson pede ali pro jogador do Bruno Santos se deslocar, ele faz o lançamento pra ninguém, né, Emerson? Ali nos pés da tranquilidade pro Muriel. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 28 minutos e meio desse primeiro tempo. E o Guarani tá impedido o Bruno Santos. Ele ia sair sozinho, mas realmente estava em posição irregular, né, Luiz Anqueta? Estava impedido. O lance não seria com o Bruno Santos, e sim com o Cicinho, que descia livre pela área direita. 29 minutinhos jogados desse primeiro tempo. O placar aqui no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani. Náutico. Futebol é arte. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Aqui na jornada esportiva da Grigo, vem descendo o Náutico, bola jogada ali no centro do gramado com o Lucas Cardoso, já joga na canhota com o Igor Fernandes, mais à frente com o Vinícius, vem descendo a equipe do Náutico, a marcação do Gabriel em cima dele, ele puxa pro meio, tentou, ameaçou fazer o cruzamento, ele joga com o Auremir vira pra direita com o Arnaldo faz o domínio, chega a marcação do Mirandinha, ele toca do lado com o jogador que é o Kelvin com o Arnaldo de novo, vem descendo a equipe do Náutico, Paulo Sérgio tentou fazer a devolução para o Kelvin, ao Arnaldo, ele tenta fazer ali o levantamento para dentro da grande área, chegou o Alisson, tira de qualquer maneira, quem tirou
Na realidade, foi o Alisson mesmo. Mas o Náutico já recuperou a posse de bola de novo. Bola com o Auremir com o Lucas Cardoso. Vira lá pra canhota com o Igor Fernandes. Chega na marcação, Gabriel Silva em cima dele. Vem descendo a equipe do Náutico. Bola com o Vinícius. Opa, o Cicinho. Passou o Vinícius. Chegou na linha de fundo. Colocou a bola pra trás. Chega o Kelvin do Guarani. Complementa o Gabriel Silva, mas roubou a bola o Vinícius da equipe do Náutico. Ele ameaçou, bateu de perna direita, bateu pro gol. Sobre o gol do Andrei. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Deu uma vacilada ali o Cicinho agora, hein, o Luiz Zanqueta? O Cicinho deu uma vacilada e o Náutico começa a gostar do jogo, né? Chute por cima do gol, levando pouco de perigo ao gol de Andrei. O Guarani precisa se encontrar um pouco mais ao meio de campo. É só chutão. 30 minutinhos, Wagner Ferreira. Continua 0-0 Guarani Náutico. Começou bem o Guarani, né? Mas foi cedendo espaço para o Náutico, equilibrou as ações, o Náutico é melhor agora. Já finalizou 2 ou 3 vezes, uma com real perigo, né? Com o Paulo Sérgio, de costas pro gol, girou. Quase faz o gol do Náutico. Uma outra defesa incrível do goleiro Andrei. Então veja, se você for analisar friamente, o Náutico esteve muito mais perto do gol do que o próprio Guarani. E começou bem, na correria, distribuindo o jogo, abrindo principalmente as jogadas pelas beiradas do campo, mas acabou cedendo terreno e agora o Náutico até é melhor. Mas quem sabe, como disse o Zanqueta, o Guarani retoma as rédeas da partida. E lá vem descendo a equipe do Guarani, tá impedido. Tava impedido o Emerson no cruzamento, ele encontrou o Bruno Santos sozinho ali, cabeceou, não sei se o árbitro já tinha pitado nesse momento, mas ele impedimento feito, hein? Já tinha, foi impedimento, né, o Lemão? Impedimento, a bela triangulação do Guarani, mas o Emerson estava um pouquinho à frente, cruzou o Bruno Santos de cabeça sozinho, cabeceou como manda o figurino, para baixo, mas a bola subiu, foi para cima do gol de Muriel. Se não tivesse impedido, não faria o gol, né? Exatamente. E agora vem descendo o Náutico de novo pelo lado direito, bola com o Marco Antônio. A marcação do Kelvin em cima dele, o Marco Antônio já joga no centro do gramado, a bola com o Kelvin. Opa, uma trombada do Kelvin com o Diego Torres, já levantou, tá tudo ok, sai jogando a equipe do Guarani. Bola ali, jogada, faz a finta, caiu, é falta! Não, o árbitro mandou continuar. Bola com o Mirandinha, joga lá pelo lado, ficou caído o Gabriel Silva. Bola com o Cicinho. Cicinho faz o domínio, chega a marcação do Vinícius em cima dele, ele recua com o Diogo Silva. Diogo Silva ultrapassa a linha que divide o gramado de perna direita, tocou pra quem? Pro Igor Fernandes. Mas já recuperou ali o Cicinho, recua, a bola vai sobrando com o Andrei. O Gabriel Silva ficou sentindo, viu? Tá saindo ali com o braço, né, com a mão, como se fosse na perna direita. A bola tá com o Guarani, bola com o Kelvin, no círculo central, de perna direita, faz o lançamento, era pro Gabriel Silva, foi muito forte, sobra com o goleirão Muriel. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272, telefone 3231-3299. Grande Beto Teixeira, um abraço pro Beto. Beto deve estar lá nas Vitalícias, né, Beto? Acompanhando a jornada da Grigo, escutando a nossa transmissão, mas cartão amarelo para quem? Pro Matheus Silva, é isso, Lemão Zanqueta? Cartão amarelo para aquele lance em cima de Gabriel Silva. O Matheus Silva, 25, foi amarelado pelo José Mendonça da Silva Júnior. É o primeiro amarelinho do jogo pro Matheus Silva, 33 minutos do primeiro tempo, amarelou pro zagueirão da equipe do Náutico. É um cartão que não é bem amarelo, né? É, né? É um verde marca-texto. É um verde marca-texto, exatamente. Exatamente. E agora o Igor Fernandes tentou sair jogando, o Gabriel Silva faz a falta. Primeira falta aqui do lado direito, agora falta lá do lado canhoto. Falta em cima do Igor Fernandes, está caído o jogador da equipe do Náutico, Lemão Zanqueta, 2. Falta de Gabriel Silva em cima do número 23, Igor Fernandes, já cobrado pelo Náutico. Já cobrado, bate na frente, tá buscando o Vinícius, ele chega na linha de fundo, a marcação do Diogo Silva, ele bateu, Diogo Silva intercepta a jogada, mas coloca em escanteio. Segundo escanteio do jogo, segundo escanteio para a equipe do Náutico na minha conta, Wagner. Tá certinho, né? É isso mesmo. Tá certo. Vai lá para fazer a cobrança o Kelvin, da equipe do Náutico. O camisa número 12 tá preparando, vai fazer o levantamento de perna canhota para dentro da grande área. Agora o sol abaixou, agora ficou tranquilamente. Mas chega um momento que não dá para enxergar absolutamente nada. Mais um dia lindo aqui na cidade de Campinas.
Tá gostoso demais para a prática do futebol. Tá autorizado, o Kelvin faz o lançamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Matheus Silva, tira a zaga do Guarani. O Cicinho colocou a bola para fora. Em mais um escanteio para a equipe do Náutico, Luiz Anqueta. Grande perigo pela cobrança de escanteio do Náutico. Cicinho foi tirar a bola, pegou na orelha e quase jogou para o fundo do gol de Andrei. Novo escanteio, cobrança do Náutico. Vem o Kelvin de novo. Aqui pelo lado direito, campo de ataque, ele vai fazer o cruzamento de perna canhota para dentro da grande área da equipe do Guarani. Vai autorizar, o árbitro autorizou, ele bate fechado, subiu o Andrei, segura firme. Segura, e agora ele olha para frente, vai fazer o lançamento, tá buscando o Bruno Santos lá pelo lado direito, chega, bateu muito forte, de goleiro para goleiro. Do Andrei para o Muriel. Você chegou a brincar de gol a gol, não? Opa, bastante, hein? Bastante, mais ou menos desse estilo aí, ó. Vem descendo o Marco Antônio, tentou o calcanhar, chegou o Alisson. Rouba a bola, toca com o Kelvin, toca com o Cadi no centro do gramado. O Kelvin devolve a bola com o Cadi. Isso tudo no círculo central. Chega a marcação do Lucas Cardoso, ele toca com o Gabriel Silva, recua lá atrás com o Diogo Silva. Opa, escapou a bola do Diogo Silva, faz o recuo pro goleirão Andrei. Ele sai jogando fora da grande área ali, bate de perna canhota, faz o lançamento pro Bruno Santos, sai o Muriel. O árbitro marcou escanteio. Mas agora aconteceu um lance esquisito, hein? O árbitro marcou escanteio sem o bandeirinha levantar o seu instrumento, não foi mesmo, Luiz Isso, ele marcou impedimento e o bandeirinha estava correndo para a linha de fundo. Só se o bandeirinha apertou ali o botão ali que aciona o alarme? Porque tem um, eles usam, né, no braço aqui, uma fita ali que vibra. Só se ele apertou antes de levantar. Mas veio o Náutico. Bola com o Igor Fernandes lá do lado canhoto. Tá aberto o Vinícius. Tem a marcação do Cadi. Tem também o Gabriel Silva. A bola vai sobrando com o Vinícius. Toca com o Lucas Cardoso. O Paulo Sérgio chegou. Diogo Silva rouba. Sai jogando com o Cicinho. O Cicinho entregou de graça. A bola com o Carlinhos, zagueirão da equipe do Náutico, que tá no campo de ataque, lá pelo lado canhoto. Ele achou o Lucas Cardoso, já joga na canhota com o Vinícius, a marcação do Cicinho. Vem descendo a equipe do Náutico. Ele faz a finta, espera a chegada do Igor Fernandes de perna canhota. O Igor Fernandes faz o levantamento para dentro da grande área. Subiu o Emerson de cabeça. Vai sobrando a bola com o Auremir. Chegou o Bruno Santos, rouba, chega a bola ainda. O Kelvin do Náutico toca do ladinho com o Arnaldo pelo lado direito. A equipe do Náutico mais atrás com o Auremir. Auremir faz o domínio, vai jogando próximo ao círculo central com o Carlinhos. Todo no campo de ataque a equipe do Náutico nesse momento. Bola lá na canhota com o Igor Fernandes, já jogou com o Vinícius. Vinícius faz o cruzamento de perna direita, tira Diogo Silva. Olha onde que tá o Muriel, hein? Tá jogando como se fosse um líbero agora. A bola sobra com o Matheus Silva, joga do ladinho com o Carlinhos, já joga com o Vinícius lá do lado canhoto. Vem descendo a equipe do Náutico, ele vai puxando pro meio, toca com o Lucas Cardoso pra ninguém. A bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Guarani, Luiz Anqueta. Alguém faltou no ensaio. Tiro de meta que Andrei sem pressa vai buscar a bola para a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora o Guarani, o Diogo Silva dá um chutão na frente, o Bruno Santos subiu. O árbitro marcou falta, não. Continua o jogo, bola com o Matheus Silva. Matheus Silva já joga na canhota com o Vinícius, tem liberdade, hein? Vem descendo a equipe do Náutico, tá passando o Igor Fernandes, a marcação do Cicinho. Ele toca pro Igor Fernandes, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, tira Diogo Silva de cabeça. Vai sobrando com o Mirandinha, chega na marcação, o Auremir, o Mirandinha vai levando aqui pro lado canhoto, faz o lançamento e matou no peito bonito o Bruno Santos, coloca no chão, tá passando o Diogo Togo, chegou o Arnaldo. Rouba a bola do Bruno Santos. Vem descendo a equipe do Náutico. Bola com o Lucas Cardoso. Joga no círculo central com o Marco Antônio. Marco Antônio vai virando para a direita com o Arnaldo. Vem descendo a equipe do Náutico. Ele puxa. Vai levando para o meio agora. Jogou lá na canhota. A bola com o Vinícius. A marcação do Cicinho em cima dele. Passou o Lucas Cardoso dentro da grande área. Tentou fazer o cruzamento. Tira, Cadi. Coloca a bola em lateral. Lateral para a equipe do Náutico. Lá no lado canhoto, Luiz Anqueta. Antecipou o Cadi, antecipou o Emerson, o Andrei que estava na bola, lateral para o Náutico, já cobrado. Já cobrado, rapaz do céu, mas bateu um cheiro de salgadinho frito aqui na cabine. Sentiu aí, Vagnão? É verdade, eu almocei faz tempo. Hein? Pois é. Rapaz do céu, a acompanhada, não vou nem dizer solitária, a acompanhada. Tremuchou agora aqui. Rapaz, cheirinho bom, hein? Tiro de meta para a equipe do Guarani. Rádio Grigo. A
a Rádio dos Amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Você está acompanhando a jornada esportiva da Grigo. Aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já estamos chegando a 40 minutinhos desse primeiro tempo. Ninguém mexeu no placar ainda, mas o Guarani tenta sair jogando a bola com o Kelvin lá pelo lado direito. Toca com o Cicinho, a marcação do Igor Fernandes em cima dele. O Cicinho faz o domínio, toca mais atrás com o Kelvin. Tá chegando o Cadi também, a marcação agora era do Auremir, tentou sair jogando. Ele toca pro Kelvin, o Kelvin segurou o Auremir. Na frente do auxiliar, o número 1, o senhor Roberto Rivelino, que não é aquele, mas tá jogando um bolão até então ali na sua marcação. E aí o Kelvin, né, o Luiz Anqueta, deu uma segurada no Igor Fernandes na cara dura. Na frente do Bandeira, segurou. Aí foi cruzar, cruzou na arquibancada. Aí o seu José Mendonça chegou pra ele e falou assim: menino, juízo. E o Guarani recupera a posse de bola, vem descendo pela canhota com o Mirandinha. Mirandinha tem o Emerson do lado, ele já toca pro Emerson, vai fazer cruzamento de perna canhota para dentro da grande área. Tocou no peito e... inacreditável, Bruno Santos! Não estava valendo mais nada. Pelo menos eu acho que o Bandeirinha marcou impedimento, mas o Bruno Santos, no cruzamento do Emerson, colocou o peito, a bola passou muito próximo à poste esquerda do Muriel, Luiz Anqueta. Inacreditável o gol que perdeu o Bruno Santos. Um belo cruzamento de Emerson, não estava impedido. Ele foi de peito e a bola passou lambendo o pau direito do goleiro Muriel. Quase, muito pouco, o Guarani não faz o primeiro aqui no Brinco. Tá aí, e vem o Náutico, vem descendo, já recuperou, o Cadi deu um carrinho, recuperou, sai jogando com o Diogo Silva, toca com o Kelvin faz o lançamento aqui pro setor canhoto com o Mirandinha. Mirandinha tem liberdade, o Arnaldo tá longe da marcação, a equipe do Guarani vem descendo, tá passando o Emerson, ele puxa pro meio, Mirandinha bateu de perna direita, bateu pro gol, à esquerda do Muriel. Tiro de meta, a torcida gostou, aplaudiu o Mirandinha, Luizão. O Guarani 41, estamos chegando a 42, duas jogadas aí de ataques, duas jogadas boas da equipe bugrina, né, Wagner Ferreira? Principalmente pelo lado esquerdo aqui, né, o Mirandinha se entendendo bem com o Emerson, e o Emerson foi ao fundo, fez o cruzamento. Nesse último lance aí, o Bruno, me parece que marcaram impedimento, não estava, mas ele também não aproveitou, bateu no peito, foi para a linha de fundo. E agora rapaz do céu, agora eu vou usar, viu? É o primeiro do dia, aí eu vou usar. O Muriel bateu o tiro de meta esquisito, a meia altura. O Matheus Silva, próximo ao círculo central, tentou fazer o domínio, conceitar com a cabeça, colocou a bola em lateral para o Guarani, já batido pelo Cicinho, ele joga com o Gabriel Silva, tá passando o Cicinho, a marcação do Igor Fernandes em cima do Gabriel Silva, ele vai levando pra linha de fundo, faz o cruzamento, a bola bate em cima do Igor Fernandes e sai. Em escanteio pro Guarani, primeiro escanteio do Guarani no jogo, Luiz Anqueta. Não tá, né? Primeiro escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Vai fazer a cobrança o Diego Torres, vai colocar para dentro da grande área do Muriel. Vai vir bola na área da equipe, até o Kelvin também encostou para fazer a cobrança. Diego Torres de perna canhota e o Kelvin de perna direita. Vai ser autorizado, vamos ver quem vai fazer a cobrança. Vai ali o Diego Torres pelo jeito, o André Cajorge, ele partiu de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe ali a zaga o Igor Fernandes, a bola vai sobrando com o Mirandinha dentro da grande área, pelo setor canhoto, a marcação em cima dele é do Kelvin, ele puxa pro meio, bateu, faz o cruzamento para dentro da grande área, tirou de cabeça o Auremir, sobrou com o Kelvin, aí não, Kelvin. Bateu de direita, bateu muito mal na bola, a bola saiu, é tiro de meta para o goleirão Muriel fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo aqui no Brinco de Ouro. Estamos chegando a 44 minutos desse primeiro tempo. O placar aqui da Série C está dessa maneira. Guarani, Náutico. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E o Náutico tá lá no setor canhoto, bola com o Vinícius, a marcação do Kelvin em cima dele. O Vinícius vai levando para a linha de fundo, chega ali também o Cicinho, ele toca mais atrás com o Lucas Cardoso, faz uma fita, chega no carrinho o Cicinho.
Sai jogando com o Gabriel Silva, ele toca com o Diego Torres, já vai virando aqui pro lado canhoto com o Emerson, tem liberdade, tem o Mirandinha mais à frente, já recebeu o Mirandinha, chega o Arnaldo na marcação, toca o pé esquerdo na bola, o Arnaldo, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Agora o Gandula, né, na pressa, colocou a bola para dentro do gramado, o Emerson já estava com a bola na mão para fazer o arremesso, e o árbitro está pedindo para ele fazer o quê? Ir atrás da placa, é isso? Tá dando uma bronca no Gandula, o árbitro José Mendonça da Silva Júnior. Vai autorizar ali a cobrança de lateral, o Emerson próximo à linha que divide Anderson. o gramado. Oi! E daqui a pouquinho o Zanqueta tá sem retorno nesse momento. 3 minutinhos de acréscimos, vamos até 48, já passamos de 45, o Guarani tá lá do lado direito, bola com o Cicinho, tá encostando o Kelvin já recebeu, faz o domínio de perna canhota, toca de direita, faz o lançamento na frente com o Bruno Santos, não estava impedido não, o Bruno Santos tentou fazer o cruzamento para dentro da grande área, nos braços do goleirão Muriel. Segura firme o arqueiro do Náutico, sai jogando aqui pelo lado direito, bola com o Arnaldo, Arnaldo faz o domínio, chega a marcação do Mirandinha, ele joga mais atrás com o Matheus Silva, Matheus Silva vem trabalhando pelo lado direito, campo defensivo, a equipe do Náutico, Matheus Silva de perna direita, bate na frente, o Paulo Sérgio toca com o Marco Antônio, e tem liberdade para descer, o Marco Antônio fez o cruzamento, a bola chega no Diego Silva, volta com o Marco Antônio, chegou ali o Kelvin, a marcação do Emerson em cima dele, ele invade a grande área, tem do lado o Marco Antônio, a marcação do Emerson incessante em cima do Kelvin, caiu, é falta! Falta do Emerson em cima do Kelvin, jogador da equipe do Náutico, pela meia direita, próximo à linha da grande área, pode levar perigo para a meta do goleirão Andrei. Tá escutando aí, ô Zanqueta? Não, né? Tá sem retorno, né, o Wagner Ferreira? Vamos providenciar isso aí pro intervalo. A falta perigosa agora, hein, Anderson? Bola parada ali na meia direita e o Náutico escolhendo aí, são dois cobradores. Tá o Lucas Cardoso e o Igor Fernandes na bola. Lucas Cardoso, jogou no Botafogo de São Paulo, jogou no Novo Horizontino. O outro é quem? E o Lucas Cardoso e o Igor Fernandes. O Igor Fernandes é um lateral esquerdo, né? Jogou na Ferroviária, no Avaí. Então, dois jogadores aí podem levar perigo aí no finalzinho do primeiro tempo, Anderson. Estamos chegando a 47 minutos, falta para a equipe do Náutico. O Igor Fernandes de perna canhota, o Lucas Cardoso de perna direita, 4 homens na barreira do Guarani. Vai autorizar, partiu o Lucas Cardoso, bateu de dentro da grande área e... entrou! É gol, a rede balançou, alegria, alegria, a galera entrou. Pode pular, pode vibrar, pode gritar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor do Náutico. 1-0 na cobrança de falta. E lá vem descendo a equipe do Guarani pelo setor canhoto. Bola com Mirandinha. Chega na marcação, Arnaldo. Wagner Ferreira. Não deu pro Andrei dessa vez. Olha, não sei não, hein. A bola tá certo, foi bem colocada, né? O cara bateu ali perto do poste, um pouquinho alta. O Andrei foi pra bola, não pegou. Ou se pegou, tocou mais pra dentro ainda. É um caso pra gente conferir. Mas pra mim, eu acho que era uma bola defensável, hein? Mas de qualquer maneira, é aquilo que a gente tava anotando. O Náutico, o próprio Zanqueta dizendo que o Guarani o Náutico tava gostando do jogo. E tanto é que está na frente no finalzinho do primeiro tempo, já sai vencendo por 1-0. Apita o árbitro José Mendonça da Silva Júnior, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 1 para a equipe do Náutico,
0 para a equipe do Guarani no finalzinho do primeiro tempo. Guarani. Tá aí, o Wagner Ferreira disse, né? Daí que o Náutico era até merecedor desse placar. Mas daí o Guarani deu uma, vamos dizer, uma melhoradinha, mas no apagar das luzes, na cobrança de falta do Lucas Cardoso, colocou ali do lado canhoto do Andrei, que dessa vez não conseguiu fazer a defesa. Wagner Ferreira tá aí. Até que na bola rolando, o Guarani estava se dando bem, tirando o perigo ali do ataque do Náutico. O próprio goleiro fez 2 boas defesas, o Paulo Sérgio perdeu um gol debaixo da trave, quase, né, exagerando um pouco. Mas na bola parada o Náutico definiu o jogo. E não é surpresa nenhuma, o próprio torcedor do Guarani vaiou o time na saída aqui do primeiro tempo. Criticou. No começo até que estava vibrando com o time. E começou bem, jogando pelas beiradas do campo, Mirandinha bem, o Kelvin bem, o próprio Bruno saindo para buscar a bola, o próprio Emerson descendo aqui pela esquerda. Discreto estava o nosso pontinha lá pelo lado direito, né? O tal de Gabriel Silva, esse sim, muito discreto. Mas o Guarani não fez um bom primeiro tempo. Começou bem, deu terreno para o Náutico com um time mais experiente, bem mais organizado. Acabou fazendo 1-0 e olha, o placar não é surpresa não, hein? Para mim o placar até é justo. Pelo que o Náutico cresceu de produção à medida que o Guarani tirou o pé do acelerador, faz 1-0 e agora o Guarani vai ter que trabalho redobrado. Primeiro empatar e depois tentar o gol da virada. É isso daí. Maria Elisa Godoy tá dizendo, segundo tempo o Bugre vira. É assim que o torcedor bugrino tem que pensar mesmo. Aliás, precisa da vitória o Guarani, hein? Não pode perder mais uma partida aí que vai complicando nesse campeonato brasileiro da Série C. Legal demais. Primeiro tempo deu ruim pro Guarani. 1-0 pro Náutico, finalzinho de jogo. A gente vai fazer daquele intervalinho e a gente já volta para aí sim toda a análise mais detalhada, né, do nosso grandíssimo mestre Wagner Ferreira. É rapidinho, hein? Não sai daí não, que a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, WhatsApp 19 99 374 7996 ou então através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia.
São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo.
Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grigo, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o placar vai apontando vitória parcial do Náutico por 1-0. O Guarani precisa desesperadamente do resultado, jogando em casa com uma equipe que eu não diria alternativa, mas uma equipe mais ou menos improvisada aí pelo treinador, tendo em vista alguns jogadores pendurados com cartões amarelos e já avisando o jogo do próximo sábado, que é o Clássico Campineiro contra a Ponte Preta, o Derby Campineiro. Eu estava dizendo, à medida que o Zanqueta informou a escalação do time, que esses jogadores que estavam entrando poderiam até render mais do que os titulares. Por quê? Jogadores que querem entrar, mostrar serviço, mostrar por que foram contratados. E, no entanto, até que no começo do jogo, a situação estava se encaminhando para um bom resultado. Time jogando bem, rápido, meio campo, o Kevin ali arrumando as jogadas, abrindo aqui pela esquerda, com o Emerson, com o Mirandinha principalmente. Do lado direito nem tanto, né? Porque o tal de Gabriel Silva lá não disse porque foi escalado. Então o jogo ficou naquela, Guarani em cima, tentando alguma coisa, sem muitos lances de perigo, diga-se de passagem, né? O próprio goleiro, o centroavante, o Brunão, perdeu um gol incrível. Uma bola cruzada, aliás, uma jogada boa do Mirandinha para o Emerson, fez o cruzamento e lá no segundo pau, quase, que o Bruno de peito mete a bola para o fundo do gol. Se você for analisar, sobraram muitas chances não para o Guarani, eu não anotei quase nada aqui de milagre que o goleiro fez, que a bola passou raspando, passou sim longe do gol, um tiro do Kelvin, né, a entrada da área ali por cima. E o Guarani foi caindo, foi cedendo o terreno, tirando o pé do acelerador, e o Náutico foi gostando do jogo. Palavras, inclusive, do nosso Zanqueta. O Náutico está gostando do jogo. Foi a palavra correta. Começou a abrir o jogo aqui pela direita com o Arnaldo, jogando no meio ali com o Marco Antônio, abrindo o jogo pela esquerda, fazendo os cruzamentos. O Paulo Sérgio, de costas pro gol, perdeu um gol incrível. Seria já o primeiro gol do Náutico. Quase debaixo da trave, mandou por cima. Duas defesas impressionantes do Andrei. E o Náutico estava aí, dominando o jogo, pressionando, empurrando o Guarani para trás, para o seu campo de defesa. E as chances começaram a aparecer. Eu até estava dizendo para o Anderson que, na bola rolando, parece que o Náutico não ia conseguir muito sucesso não, porque a defesa do Guarani estava tirando, estava dominando ali, bem ou mal, estava tirando o perigo da área. Mas eis que, 45 aí para 46 minutos do primeiro tempo, uma falta e o Náutico aproveitou. Uma barreira formada ali, meia boca, para proteger o canto do goleiro Andrei. E não é que ele aceitou. O Lucas Cardoso cobrou, não vou dizer no ângulo, né? Foi mais ou menos a meia altura, perto do poste, é verdade. O Andrei foi para a bola. Só que até ele chegou a pegar na bola. Ele deu um espalmou para dentro do gol ou não? Não conseguiu pegar. Chegou a relar na bola, mas só que foi de mão mole. Nós temos aqui o pé mole, agora é o mão mole, o Andrei. Até conversava com o Anderson aqui em off. Era uma bola que eu acho que defensável, hein, para o goleiro do Guarani. De qualquer maneira, tomou o gol. Vou dizer que o placar é injusto? Não é. O Náutico cresceu de produção à medida que o Guarani tirou o pé do acelerador. E o placar é justo, portanto, o Guarani vai ter que trabalhar dobrado. Primeiro para empatar o jogo e depois para virar, se for possível. Não sei se vai haver alteração, se o técnico gostou do time no primeiro tempo, né, Alemão? Estávamos vendo aqui duas alterações. Isaac, número 20, e Rafael, número 14. Só vamos confirmar. Isaac. Quer virar com o Isaac. Com o Rafael, zagueiro. Ele vai tirar o Gabriel Silva com certeza. Agora, não estou entendendo essa entrada do Rafael. Não dá pra entender. Eu tava dizendo. E apenas comentando também no lance do gol do Náutico, a bola na mão do Guarani, no pé do Guarani, Emerson, novamente Emerson, perdeu uma bola boba e fez uma falta bizarra que pelo que eu tô vendo aqui, ó, eu acho que ele vai tirar o Alisson. O Alisson... Não tem que mexer na defesa. Eu não tô vendo o Alisson aqui no gramado e não tô vendo também o Gabriel Silva, mas vamos lá, o Zanqueta já vai confirmar pra gente as alterações do técnico Marcelo Copetino hoje. Gabriel Silva é certeza, tem que sair realmente. Ele estava sentindo a coxa, Gabriel. Agora quem é que ele vai pôr? Quem é que ele vai tirar para tirar o Isaac, para colocar o Isaac? O Gabriel. É o Gabriel. Sim. E o Alisson ele vai tirar para colocar o Rafael, Isso. Exatamente. Isso prova que o Guarani tá um pouco perdido também, né? Um pouco? Tá mais perdido que bala de tiroteio da Polícia Militar.
Vamos ver aí. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Tá certo. Vamos lá, o Luiz Anqueta, por enquanto nada da alteração ainda, né? Os dois jogadores ali do lado, estão né? esperando o time do Náutico subir para que sejam informadas as substituições. A equipe do Guarani de volta ao gramado já vai ter essas duas alterações que o Luiz Anqueta, o Lemão 2 original. E uma informação importante, o Andrei, a hora que saiu do campo, foi bastante vaiado pela torcida do Guarani. Como o Wagner Ferreira falou, e a gente estava comentando aqui do lado, né, que realmente era defensável. Agora sim, a equipe do Náutico voltando ao gramado para o segundo tempo, pelo jeito sem alterações nenhuma, mas o Luiz Anqueta vai informar para a gente as alterações do técnico Marcelo Cupertino na equipe do Guarani. Pode falar aí, ô Luiz Anqueta. Substituição do Guarani. Sai, número 7, Gabriel, entra o 20, Isaac. Tá aí. E a outra sai o número 4, Alisson, para o 14, Rafael. Tá, então é isso mesmo. Saiu o Gabriel Silva e também o Alisson, Wagner Ferreira. Bem, a substituição do zagueiro não dá para entender. Contusão, cansaço, não comprometeu, não foi problema nenhum no resultado da vitória do parcial do Náutico. Agora o Gabriel sim, foi na mosca, né? Ele estava cantando aqui que era a peça destoante no ataque do Guarani. Entrou o Isaac, será que era a melhor opção? Ele não tinha muita coisa também não, hein, Lemão? Não tinha muita coisa que fazer também não, hein? Não, ele só tá conversando com os amigos da rádio lá embaixo. Olhávamos no banco do Guarani, não tinha ninguém para colocar. Então, esperar que o seu Isaac esteja numa noite iluminada como esteve lá em Retrô, né, Anderson? Exatamente. Vai começar o segundo tempo. Quem sabe, né? Quem sabe vai começar o segundo tempo. Pontapé inicial para a equipe do Guarani. Tá na bola o Bruno Santos. Ele vai dar o pontapé inicial e você vai curtir todos os detalhes. Apita o árbitro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Wagner Ferreira com o Luiz Henrique Zanqueta também. Você tá curtindo essa jornada, tá 1-0 pro Náutico, gol no finalzinho. Agora a primeira participação do Isaac, ele tocou de cabeça, a bola já saiu em lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança lá pelo lado direito. Vai o Arnaldo sem pressa nenhuma. O Zanqueta acho que vai ter que ficar do nosso ladinho, viu? Porque esse chiado vai tudo pra transmissão. Vai tudo pra transmissão. Ih, vem descendo o Guarani. Toque de bola com o jogador ali, que é o Bruno Santos. Ele tentou fazer o toque mais pra frente. Foi segurado, o Mirandinha pediu falta. O árbitro mandou continuar. Tenta sair jogando o Kelvin. Chega o Kelvin. No Kelvin. Do Náutico, que leva melhor o jogador do Guarani. Ele toca mais à frente, tenta sair jogando lá o Isaac. Que drible que ele fez, ele tocou na linha de fundo, vem descendo o Emerson, tá impedido. Tava impedido, lateral, o Emerson no toque do Isaac, né, Luiz Anqueta? Eu vou descer para conversar com o Bandeirinha, não pode. O Isaac fez um lance tão bonito, ele tem impedimento, isso não pode acontecer. Eu diria que são raros esses momentos. Raros? É que nem cometa. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Sai jogando, Marco Antônio tentou fazer o toque, o Kelvin rouba a bola, já toca com o Isaac, chega Arnaldo, dá um chutão, a bola vai chegando com o Paulo Sérgio, chegou na marcação o Diogo Silva, o árbitro marcou apenas lateral. Agora eu tô vendo uma inversão de lado, né, o Diogo Silva que jogou pelo primeiro tempo mais pelo lado direito da zaga, agora ele vai pelo lado canhoto e deixa o Rafael aqui pelo lado direito, né, o Wagner Ferreira. Essa alteração também na forma de atuar do Diogo Silva. Grande diferença vai fazer isso, hein? Pode até complicar, né? Pode complicar. E agora tenta sair jogando o Náutico, falta em cima do jogador ali do Kelvin, falta para a equipe do Náutico na linha que divide o gramado lá pelo lado direito. O Luiz Anqueta, você vendo aí na imagem, se arrumando por aqui mesmo hoje, né? Por aqui mesmo, sem problema. Vai aparecer na telinha hoje. Tá aqui, ó, tá na telinha. No slow motion. Agora a bola saiu lateral para o Guarani pelo lado direito. O lateral que o Mirandinha vem correndo, vai fazer a cobrança, não. O árbitro manda mais para trás, ele joga a bola com o Cicinho. E o Cicinho, ele manda mais para trás do mesmo jeito. Já bateu o Cicinho. Bata com o Kelvin ali na linha que divide o gramado. O Kelvin, que é isso, Kelvin?
Que passe foi esse, Kelvin, pro Cicinho? A torcida fica na bronca, Luiz Anqueta. Um passe de 2 metros, o Guarani não consegue acertar. Coitado do Luiz Anqueta agora, hein? Ele tá assistindo simplesmente uma coluna na frente dele. Será aqui. que vai dar melhor do que o time do Guarani? E vem descendo o Náutico pelo setor canhoto, bola com o Lucas Cardoso, autor do gol, já rouba a bola o Cadi. Sai jogando com o Rafael, recua com o Andrei de perna direita, bate pra frente, tá buscando o Mirandinha, subiu o Carlinhos. De cabeça, a bola vai sobrando com o Diego Torres. Ele toca com o Isaac mata no peito, não deixa a bola cair, já faz o toque pro Diego Torres. O Diego Torres ameaçou jogar na canhota pro Emerson. Vem descendo, rouba a bola. O Kelvin vem descendo agora ali pelo lado direito, invadiu a grande área, vem fechando o Paulo Sérgio, ele faz o cruzamento, Andrei. Segura firme o arqueiro do Guarani. Não pode fazer essas bobeiras na saída de bola, né, Luiz Anqueta? Eu achei o zagueiro do Guarani um pouquinho pesado aqui de cima, viu? Ele perdeu na corrida do Kelvin, cruzou e Andrei antecipou a jogada e pegou a bola. Quem dormiu no lance foi o Diego, né? É o Diego. Perdeu a bola no meio aqui. Exato. Foi o Diego, pegou ali na corrida. A bola já saiu, ela tiro de meta já batido pelo Andrei, sai jogando com o Rafael, do ladinho já encostou o Cicinho, já recebeu pelo setor defensivo, lado direito, vem descendo a equipe do Guarani, o Vinícius na marcação, ele olha, não tem ninguém, ele faz o giro, joga pra trás com o Rafael. O Rafael tenta sair jogando, joga errado, bola com o Auremir, já joga com o Paulo Sérgio, a equipe do Náutico vem descendo, tá passando o jogador ali que é o Marco Antônio, chega na marcação, a bola sobrando com o Kelvin, tira a zaga do Guarani, complementa o Cadi, já joga com o Isaac vem descendo, ele tava lá no setor canhoto, vem vindo pra direita, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, a marcação do Auremir em cima dele, ele tentou fazer a enfiada pro Mirandinha, vai sobrando com o Igor Fernandes. O lateral da equipe do Náutico, ele faz o giro, manda a bola pra fora, é lateral para o Guarani, lado direito, Luiz. O Isaac tentou aprofundar pro Mirandinha, a zaga cortou. Olha lá, começou o Caicai. O lateral batido pelo Cicinho, o Cadi tava com a bola, mas despencou ali no setor intermediário, campo defensivo do Náutico. É o Arnaldo que tá caído ali, pelo que eu tô vendo. É o número 2, né? Que tá caído ali, né? Número 2, Arnaldo. É o Arnaldo. Departamento médico do Náutico entrando ali para fazer o atendimento. Estamos no comecinho do segundo tempo. Estamos aí com 5 minutinhos passados. Eu vou arrumar para você o tempo aqui, para você enxergar direitinho, né? O nosso tempo de jogo aqui na tela do canal do Grigo. Tá saindo o Arnaldo de campo, já levantou, tá tudo ok com ele, né, o Zanqueta? Já recebeu o famoso água benta, tá saindo daqui a pouco, com a mão no abdômen. Se ele não puder jogar, o substituto imediato é o Caion. Camisa 15, que é da base do Náutico. Tá aí, a partida já é reiniciada, eu tô olhando aqui pra ligar certinho nos 6 minutos. Desculpa, não é Caion não. É o Marcos Ítalo, esse sim, é um lateral direito de ofício, jogou na Ferroviária e no Bragantino. E o Guarani trabalhando aqui pelo lado direito, bola com o Cicinho, joga mais à frente com o Mirandinha, chega a marcação do Igor Fernandes e levou melhor o Igor Fernandes. Tentou fazer o toque, a bola desviou no Mirandinha, saiu lateral para a equipe do Náutico. Ô Wagner Ferreira, Mirandinha, o que você tá achando? Bom primeiro tempo, quer dizer, bom, né, relativamente bom, é um dos melhores, um dos menos piores do Guarani. Correndo, movimentando, chutou a gol, mas agora nesse segundo tempo, até agora... Mais um que tá jogando invertido com relação ao que jogou no primeiro tempo, tá né? na direita aqui, tá agora na direita. No lugar do Gabriel. Exatamente. O lançamento do Kelvin pra ninguém. Ali nos pés e nos braços do goleirão Muriel, que segura firme, sai jogando a bola com o Carlinhos. Dentro da grande área, pelo lado canhoto, a equipe do Náutico vai jogando com o Igor Fernandes, bate pra frente, tentou fazer o toque de cabeça, tentou não, fez o Vinícius, chegou na marcação. O Rafael colocou a bola fora, lateral para a equipe do Náutico, lado canhoto, campo ofensivo, Luiz Anqueta. O Rafael antecipou a jogada em cima do número 10, Lucas Cardoso, e cortou para lateral Náutico. Tentou já fazer a cobrança, chegou o Rafael, cobrou, a bola saiu lateral para o Guarani. Tá dando auxiliar número 2. A torcida quer rapidez. A equipe do Guarani ali não se movimenta para o Cicinho fazer a cobrança, ele prefere recuar a bola com o Rafael. Rafael joga dentro da grande área com o Diogo Silva, chega a marcação do Paulo Sérgio, ele já joga na canhota com o Emerson. Chega na marcação lá o Kelvin do Náutico, ele bateu, desviou no Kelvin. Lateral para o Guarani, lado canhoto, setor defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá.
semana que vem tem derby, hein? Tem Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. Você vai ter uma jornada esportiva especialíssima. E o Guarani vem descendo a bola com o Diego Torres, tentou fazer o toque, Marco Antônio rouba, chega na bola o Carlinhos. Toca com o Vinícius tenta fazer o lançamento pro Paulo Sérgio, chega a marcação do Diogo Silva, chega para ajudar lá também o Emerson. Recua com o goleirão Andrei, faz o domínio de pé na direita, já joga com o Rafael. O Guarani tenta sair jogando, a equipe do Náutico adianta a sua marcação, hein? Cadi toca a bola com o Kelvin, a torcida agora e sai um vergonha, é isso mesmo? O grito de vergonha, time sem vergonha. Rapaz, eu acho que o seu microfone não saiu dessa vez, deixa eu ver, saiu? Saiu, tá, então maravilha. Saiu sim, é o narrador que tá meio surdinho aqui. Bola do Guarani, setor defensivo ainda com o Cicinho. O Guarani não consegue sair aqui do campo defensivo. Bola com o Kelvin. Agora sim, ultrapassa ali aquele vídeo gramado, joga mais à frente com o Mirandinha. Chega a marcação do Igor Fernandes em cima dele. Ele recua um pouquinho com o Cicinho. Joga no círculo central, a bola com o Cadi. Cadi vai virando com o Isaac. Isaac faz o domínio, faz a finta em cima do Kelvin. Pra quem, Isaac? Pra quem, Isaac? Agora pra você, Isaac. Luiz Anqueta. É um jogador que era promissor, que não sei o quê, mas, rapaz, ele não dá uma dentro no time do Guarani. Ele caiu muito de produção na segunda passagem pelo Guarani. Como você falou, Anderson, é um jogador que a torcida tinha esperança, mas com esse futebolzinho, nem na Copa Paulista serve. Eu tô vendo aqui o Kelvin também na armação, Diego Torres bastante sumido agora, olha aí, ó. Falta em cima do Bruno Santos, na linha que divide o gramado, ali no círculo central. Falta. E o Bruno Santos ficou sentindo, hein? Ficou barato pro jogador do Náutico. Eu achei que merecia um amarelinho, não merecia, não? O juiz é bastante econômico e vai ter mais uma substituição no Guarani. Daqui a pouquinho me mais parece Cauã Jesus ou Luiz Miguel. A gente agora, vai ver. Agora vai, viu? Agora vai. Agora vai. E o Guarani tá aqui, ó, no setor defensivo, lado direito, Cicinho. Ah, Cicinho! Agora foi o Cicinho que tocou pro Mirandinha, mas tocou a bola em lateral. Lateral para que muitos erros de passe do Guarani, alteração na equipe do Guarani, o Luiz Anqueta. Tá saindo o número 10, Diego Torres, e entra o número 21, Cauã Jesus. Jesus entrou, a solução tá aí. Cauã Jesus no lugar do Diego Torres, que realmente eu não vi o Diego Torres jogar, mas Cauã Jesus, rapaz. E ganhando 130 picanhas por mês. Tá ganhando bem pelo custo-benefício. Horrível pro Guarani. Tá aí então 10 minutinhos. Essa alteração da equipe do técnico. Eu tô dando risada aqui que eu tô escutando a cabine do lado. Rapaz do céu. Wagner Ferreira. Saiu o Diego Torres e entrou o Cauã Jesus. Eu sou da opinião de que craque não se tira do time, mas também tem limite, né? O cara não rendeu nada no primeiro tempo. No segundo, deu uma bola de presente ali, quase que sai gol do Náutico no segundo tempo. Agora ficou pipocando ali pela roda gigante do gramado, no círculo central, sem render absolutamente nada, facilmente desarmado, não criou nada. Então foi bem substituído. Agora, se o Cauã vai dar resultado, aí é uma outra história. A Maria Elisa tá falando, vamos lá, Bugre. Tá na torcida, agora é tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança, né, Luiz? O que não dá para entender é que ficou 16 minutos no intervalo. O jogo tá com 10 minutos e ele substitui o jogador. Por que já não fez o intervalo e não queimava a substituição? Exatamente. Uma parada. E assim, né, ele tirou o Diego Torres, que realmente não estava fazendo uma boa partida, mas o Diego Torres é o jogador de armação que não estava fazendo esse papel. O Kelvin está fazendo esse papel, mas na minha opinião, Wagner Ferreira, que é o que faz o comentário, não está bem o Kelvin. Ele pega bastante na bola, mas objetividade, passe certo, não acontece. E tira ali o Igor Fernandes, manda na frente, o Rafael sobe de cabeça. Tá ele aí, ó. O Kelvin mata no peito, ultrapassa ali que divide o gramado, faz o giro, joga pra trás com o Cicinho. Cicinho joga pra quem, Cicinho? Jogou com certo o Isaac ali. Recua a bola com o Diogo Silva. Nervoso o time do Guarani nesse momento. Wagner Ferreira, 12 minutinhos, tá 1-0 pro Náutico, segundo tempo de jogo. O Náutico tá sabendo o que tá fazendo, né? Dá uma pressão. Coloca 3 atacantes ali em cima da defesa do Guarani, provocando o erro. O Guarani joga para trás, para variar, né? É praxe do Guarani fazer esse tipo de jogada. Olha, tava a bola aqui no meio, já tá na mão do goleiro. Então, o Guarani perdido em campo. Um time realmente catado aí para esse jogo. E não acredito muito em reversão desse resultado, não, Anderson. E não só do jogo de hoje, mas classificar
O torcedor pode ir esquecendo, né? Esse que é o maior problema. E na classificação, o Guarani está perto da zona de rebaixamento também. É isso 3 também. pontos. É 3 verdade. pontos. E agora a equipe do Náutico obedecendo pelo setor canhoto, é tiro de meta. O passe do Lucas Cardoso pro Igor Fernandes foi muito forte, a bola saiu, é tiro de meta para o André fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. A equipe do Náutico trabalhando lá no setor defensivo com o Matheus Silva, já vira para canhota com o Carlinhos. Carlinhos pede movimentação ali no centro do gramado, ele tentou fazer o toque com o Auremir, chega o Cadi, rouba a bola, toca com o Mirandinha. Mirandinha vem descendo, toca do ladinho com o jogador ali que é o Cauã Jesus. O Cauã Jesus faz o domínio de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo e vai saindo. Em tiro de meta para o goleirão Muriel fazer a cobrança, Luiz Anqueta. Mais um cruzamento equivocado, agora dessa vez de Cauã Jesus. Tentou achar Bruno Santos, porém a bola passou sobre Bruno Santos, Isaac e saiu pela linha de fundo, sem pressa para o Muriel fazer a cobrança. Tiro de meta para o Náutico. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Segundo tempo, 14 minutos e meio jogados. O placar aqui no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani, Náutico. Futebol é arte. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Agora tá caído o Igor Fernandes, já se levantou, Carlinhos já bate a falta, vem o Náutico aqui pelo setor canhoto, bola com o Vinícius, ele vai descendo pela canhota, puxa pro meio, joga a bola com o Marco Antônio, tentou fazer o chute, chegou ali o Isaac, atrapalhou o chute, a bola sobra com o goleirão André. Quer falar alguma coisa, Vagnão? Fique à vontade. Agora ele está procurando se encontrar. E toca a bola, muito passe errado. E o Náutico não está atrás, segurando o resultado. Está jogando também. Então agora está encontrando muita dificuldade. E vem descendo o Guarani, bola com o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, era com o Bruno Santos, chegou o Carlinhos, tira de cabeça, complementa ali o Auremir, mas chega o Kelvin, tentou fazer o domínio de peito, ele joga do ladinho com o Emerson, isso tudo do lado canhoto, ser campo ofensivo, chega a marcação ali do jogador Lucas Cardoso, recua atrás com o Diogo Silva joga próximo ao círculo central com o Rafael, ele faz o domínio, já vai virando para a direita com o Cicinho, chega o Vinícius para fazer uma pressãozinha, o Cicinho devolve a bola com o Rafael, chega o Lucas Cardoso, o Rafael devolve a bola com o Andrei, devolve a bola com o Rafael, tenta sair jogando o Guarani pelo lado direito, bola com o Cicinho, chega o Vinícius na marcação, o Cicinho faz o passe pro Mirandinha, chega o Igor Fernandes, chuta na bola, o Kelvin toca de cabeça, faz o domínio, o Bruno Santos veio ajudar no setor defensivo, desvia no jogador ali da equipe do Matheus Silva, sai jogando o Náutico, recua com o goleirão Muriel, e epa, o Arnaldo com o Muriel, e aí o Muriel de perna canhota, chutou a bola pra fora. Já bateu o Emerson com o Isaac, Isaac com o Emerson, tem do lado o Kelvin pra receber, já recebeu o número 8 do Guarani. Ele olha, joga com o Isaac lá no setor canhoto, a marcação do Kelvin, do Náutico em cima dele, mais atrás com o Kelvin, mais atrás ainda com o Diogo Silva. A equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo agora com o Rafael no círculo central, ele pisa na bola, joga pra direita com o Cicinho, chega o Vinícius na marcação, ele faz a finta, o Cicinho fez a finta, demorou pra tocar, agora sim, toca a bola com o Cauã Jesus, fez a finta em cima do Auremir, tá abrindo lá do lado canhoto, ele bateu de fora da área, bateu de longe. O Emerson tava descendo livre na canhota, o Cauã Jesus bateu ali da intermediária de perna canhota, pegou mal na bola, Luiz Anqueta. Quer decidir sozinho, o Emerson estava descendo sozinho pela área esquerda, era só tocar e certamente teria o cruzamento na área. Quis resolver sozinho, chutou. Um chute mais fraco do que café de pensão. Guarani, tá complicado, já estamos chegando já estamos com 17 minutos desse segundo tempo e a equipe do Náutico vem descendo lá pelo setor direito, toque de bola para o Auremir, chegou o Cadi, toca com o Kelvin, toca com o Cauã Jesus, ele tenta fazer a finta, chegou na marcação, opa! Foi duas faltas do jogador ali da equipe. Quem que fez a falta foi o Paulo Sérgio, ele que amarelou, né? Paulo Sérgio, né? Amarelou pro jogador do Náutico, vem descendo o Guarani, tentou fazer o cruzamento, a bola saiu em escanteio para o Guarani. Primeiro escanteio do segundo tempo, primeiro escanteio para a equipe do Guarani, Luiz.
desligado. O Emerson Aí. tentou chegar na linha de fundo, cruzar, foi interceptado pela zaga do Náutico, escanteio, que Cauã Jesus, a bola. Cauã Jesus vai vir de pé na direita, tá autorizado, ele faz o levantamento para dentro da grande área, subiu o Muriel, dá um soco nela, vai chegando o Emerson lá para fazer o recuo ali no círculo central para o Cicinho faz o domínio, faz o lançamento lá pro lado canhoto, tá buscando o Isaac de cabeça, tira! O jogador ali que é o Marco Antônio, colocou a bola para fora, era o Vinícius que estava ajudando lá na realidade, o Marco Antônio tá chegando agora na bola. Vinícius estava ajudando lá do lado direito. É lateral para o Guarani. Emerson vai arremessar para dentro da grande área. Tá autorizado, ele faz ali o lançamento para dentro da grande área. Chega Matheus Silva. Tira de cabeça agora o Paulo Sérgio, tentou fazer o domínio. E o Diogo Silva fez a falta no setor defensivo para o Náutico, Luiz Anqueta. O Guarani tá tentando jogada pelo meio, mas não é a melhor solução. No primeiro tempo, estava observando a zaga do Náutico. O 25, Matheus Silva, e o 33, Carlinhos, são jogadores de estaturas altas. E o atacante do Guarani, ele tem a estatura mediana. Ele não vai conseguir ganhar uma da zaga do Náutico. E agora chega, tira Muriel! Numa jogada esquisita, quase que o Bruno Santos coloca o pé na bola e a bola ia entrar. E agora vem o Náutico, bola com o Vinícius. Vinícius toca aqui pelo lado canhoto com o Igor Fernandes. Tá passando. O jogador que era o Marco Antônio, ele prefere jogar com o Vinícius. Chega a marcação do Cicinho em cima dele. Joga na frente, chega o Cadi. Caiu, e o árbitro não deu falta não. O Igor Fernandes vai levando para a linha de fundo, vai caindo, leva melhor, invadiu a grande área, tocou rasteiro, tentou tirar o Kelvin, a bola bate no peito dele mesmo, sai Andrei, segura firme. A musiquinha dos Trapalhões, se tivesse, eu pensei a mesma coisa, viu? E agora o lançamento feito aqui pra direita com o Mirandinha, chega a marcação do Carlinhos em cima dele, o Mirandinha, ele faz a fita, dá um drible da vaca, chega o Auremir no carrinho, coloca a bola pra fora. Em escanteio, um carrinho perigoso do Auremir, o Mirandinha ficou caído, mas o Auremir pegou só na bola, né? Uma força excessiva, mas porém só na bola. Escanteio, o segundo escanteio do Guarani no jogo. É escanteio pro segundo no segundo tempo, né? Terceiro Segundo no no segundo jogo, tempo. Exatamente. Tá ali caído o Mirandinha, Wagner Ferreira, uma entrada, um carrinho perigoso, mas só na bola. A bola dividida, né? E geralmente quem vem para destruir faz a destruição mesmo. Acabou com o Mirandinha. O Mirandinha fez uma boa jogada até. Passou pelo marcador, aí veio o Auremir na cobertura. Bola dividida, linha de fundo, bola espremida. No tempo de várzea, a gente falava que bola prensada era defesa. Exato. Mas aí no caso não, é escanteio pro Guarani. Escanteio pro Guarani, tá indo lá o Cauã Jesus. Vai fazer o levantamento pra dentro da grande área, tá tudo legal, mais ou menos, né, com o Mirandinha. Saiu mancando bastante, foi lá pra dentro da grande área, da pequena área tá lá o Mirandinha nesse momento. Vai vir bola na área, Cauã Jesus. De perna canhota, vai colocar a bola pra dentro da grande área do goleirão Muriel. Tá autorizado, ele bate lá no segundo pau. Pra ninguém. A bola saiu praticamente quase lá na bandeirinha de escanteio do outro lado, Luiz Anqueta. Uma jogada completamente equivocada do seu Cauã Jesus. Um escanteio, uma oportunidade de cruzar na área. Ele conseguiu acertar a bandeirinha do outro lado. Gilberto Jeremias, boa noite, amigos da Grigo. Ótima transmissão aí, valeu, Gilberto. Aqui tá 1-0 pro Náutico no Brinco de Ouro. Estamos aí com 21 minutos e meio. Daqui a pouquinho, Wagner Ferreira vai analisar como está esse segundo tempo. Tenta sair jogando a equipe do Náutico, sobe de cabeça o Kelvin, faz o domínio Bruno Santos, sobra a bola com o Cauã Jesus. Ele já joga com o Mirandinha. Mirandinha, que jogada! Um chapéu em cima do Carlinhos. Rapaz, tá abusado o Mirandinha, hein, ô Luiz? Linda jogada de Mirandinha. Tá meio mancando, mas um lindo chapéu em cima do número 33, Carlinhos. E o árbitro deu falta, é isso? Deu falta para a equipe do Guarani na jogada, né, do Mirandinha em cima do Carlinhos. Ele anotou falta. Tá ali o Kelvin, beija a bola, põe no gramado. Tá ajeitando com todo carinho apenas o Lucas Cardoso na barreira, porque vai vir levantamento. A falta é aqui na meia direita. Ele vai colocar o Kelvin de perna direita lá para dentro da grande área. Já autorizou o árbitro, partiu para a bola de perna direita. O Kelvin coloca a bola para dentro da grande área, subiu de cabeça, não sobe ninguém. A bola passou por todo mundo e saiu em lateral lá do lado direito do campo defensivo do Náutico. O Guarani eu acho que não treina, porque não é possível. Eu acho que é a segunda bola alçada na área, a segunda que sai perto do escanteio. Wagner Ferreira, tá 1-0 pro Náutico, já passamos, aí estamos chegando a 23 do segundo tempo. O jogo ficou além de feio, o Guarani parece que
desligou, né? Tá horrível a equipe do Guarani nesse segundo tempo. O jogo é ridículo, não acontece nada de emoção. O Guarani não conseguiu reverter a má atuação do primeiro tempo. Tá jogando do mesmo jeito, se eu vou mais além, até que acho que piorou. E a sorte do Guarani é que o Náutico tirou o pé do acelerador, não tá forçando. Tá na dele ali, tá vencendo por 1-0 e numa bobeada aí pode conseguir o segundo gol. E lá vencendo o Náutico aqui pelo setor canhoto, bola com o Vinícius, ele chegou, fez cruzamento, a bola passa pelo Kelvin. A bola vai sobrando ainda com o Paulo Sérgio lá pelo lado direito, chegou a marcação do Cadi, sai jogando na moral. Rapaz do céu, o Kelvin tá com as mãos na cabeça nesse momento, porque se ele toca na bola, Luiz Zanqueta, seria o segundo gol da equipe do Náutico, que tem uma falta lá pelo lado direito agora. Por pouco, muito pouco, o Kelvin não antecipou a zaga do Guarani e jogou a pelota para o fundo do gol de Andrei. E agora falta para o Timbu, que quem deu foi o juiz José Mendonça da Silva Júnior. E na frente do auxiliar, que não levantou a bandeira. Ali, falta para o Náutico, vai o Igor Fernandes, ele saiu aqui da canhota, foi lá do lado direito, vai colocar a bola para dentro da grande área do Andrei. Apenas o Cauã Jesus na barreira. É um mini escanteio, mais aberto no caso aí, pro Igor Fernandes fazer a cobrança. Falta para o Náutico, tá autorizado, parte de perna canhota, ele bate para dentro da grande área, sobe nas mãos do goleirão Andrei, faz a defesa. 24 minutos e meio, agora ninguém para ele tocar, né? Agora ele faz o lançamento, ele tá buscando o Isaac lá na frente, chega de cabeça o Matheus Silva, tira a bola, vai sobrando pro Guarani aqui no setor defensivo com o Diogo Silva, ele joga do ladinho com o Emerson, a marcação do Kelvin, vai ter alteração no Guarani daqui a pouquinho, o Luiz Zanqueta informa pra gente, bola com o Kelvin no círculo central, ele faz o giro, faz a finta em cima do Lucas Cardoso, joga lá na canhota, a bola com o Isaac, tem liberdade a equipe do Guarani, vem descendo, ele vai levando pra linha de fundo, faz o cruzamento pra dentro da grande área, passa por todo mundo, vai saindo em lateral aqui do lado canhoto, campo defensivo. Vamos ouvir o alarido da torcida, ele está tirando o número 11, Mirandinha. Ih, pior ainda. Para a entrada do 16, Renan Giovanni, 15, Giovanni. É o Giovanni que está entrando, número 15. Então, alteração aí do técnico Marcelo Cupertino. Saiu Mirandinha 11 para a entrada do Giovanni 15. Confirma então, Isso mesmo. Luiz? Está fora 11, Mirandinha. Olha lá, a torcida começou a gritar burro. Confirmada mais uma besteira, né? O cara que, sem ser brilhante, era o que estava mais pegando na bola, provocando falta. Exato. Ele tira o cara. Vai botar um meio campista que é Só que detalhe, viu? Ele tá mancando, viu? O Mirandinha tá mancando. Ele cumprimentou o Cupertino por causa daquela falta, aquela dividida com o Aremir. Exato. E vem o Náutico. Bola com o Paulo Sérgio. Tentou tocar a bola pro Lucas Cardoso. Sobra com o Andrei. Pode falar, Luiz. Tudo bem que o time não tem ninguém no banco. Mas tirar um atacante e colocar mais um meio de campo, prova que o Guarani tá jogando pelo empate. Quer dizer, tentando o empate. Tentando o empate, né? Tentando o empate, porque tá no prejuízo por enquanto. Vem descendo o Guarani, tenta sair jogando, bola com o Cadi. Ele joga na direita com o Giovanni com o Cicinho com o Kelvin no círculo central. Ele bate de perna direita, joga lá pelo lado canhoto com o Emerson. Ele fez o domínio, chega a marcação do Kelvin em cima dele. Joga do ladinho com o Isaac. Daqui a pouquinho o Tingu vai fazer a sua primeira alteração. Bola com o Isaac, joga com o Emerson. Devolve a bola com o Isaac. E o Isaac vai fazer a finta, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, vai sobrando, tira Carlinhos de cabeça. Rouba a bola ainda ali, o Guarani com o Emerson, bateu de fora da área, explode em cima do Carlinhos mais uma vez. A bola vai saindo aqui pelo lado direito, o Giovanni faz a cobertura, deixa as bolas sair, lateral para o Guarani. Lateral para o Guarani. Já bateu, não esperou a chegada do Cicinho, alteração do Náutico. Vamos lá, Leão Zanqueta, ou melhor, Luizão Zanqueta. Sai o número 12, Kelvin. É o Kelvin, né? Isso. E entra o número 15. 15 é o Caion, é isso. Vamos só confirmar, deixa ele... Então, daqui a pouquinho você confirma pra gente quem entrou. Saiu o 15, é isso? O 15 está fora. Saiu 12, né, o Kelvin, é isso? O 12 Kelvin pelo lugar do 15. Entrou o 15, então, que é o Caion. Caion. Tá aí, então, a alteração do técnico, o Guilherme dos Anjos, hoje aí no lugar do Hélio dos Anjos, que também está suspenso. Já a bola partida reiniciada, tira o Paulo Sérgio, vai sobrando livre, leve e solto, tranquilamente.
pro Diogo Silva que recua. Lá com o Andrei. Mais uma alteração na equipe, ou melhor, a primeira alteração da equipe do Náutico, Wagner. Um atacante pelo outro. Esse Caion é de jogador de beirada também, joga aberto pela direita. E cria da base do Náutico. Olha o Náutico de novo. E lá vem nessa na equipe do Náutico, Lucas Cardoso. Joga na canhota com o Vinícius, coloca para dentro da grande área, tira de cabeça o Emerson. Chega o Isaac de peito, toca com o Giovani, saiu jogando bonito. A equipe do Guarani tá disparando lá, o Cauã Jesus falta. É para levar amarelinho o jogador da equipe do Náutico, hein? É o Auremir, amarelou para ele, ô Luizão. Auremir, depois de 1, 2, 3. Parou um contra-ataque do Guarani. E o seu José Mendonça da Silva Júnior resolveu amarelar. É mais um cartão amarelo para a equipe do Náutico, né? 28 minutinhos, terceiro amarelo para a equipe. 3 para o Náutico e nenhum para o Guarani. É, exatamente. A equipe do Guarani trabalhando aqui no setor defensivo, lado direito com o Cicinho. Joga mais à frente com o Giovani, chega a marcação do Igor Fernandes em cima dele. O Giovani faz a proteção, tenta sair da marcação do Igor Fernandes, vai levando. Ele faz o giro, não tem ninguém para ele tocar. Agora que apareceu o Bruno Santos, ele sai da grande área, vem aqui pro lado direito. Ele tentou fazer o cruzamento, faz a finta em cima do Igor Fernandes, joga com o Giovani. A marcação do Paulo Sérgio em cima dele, ele já bate com o Cicinho. Cicinho joga ali no campo intermediário com o Cadi do ladinho com o Kelvin, escorregou. Sobra tranquilamente com o Auremir, sai jogando aqui pelo lado canhoto, bola com o Paulo Sérgio, ele toca a bola com o Vinícius nas costas do Cicinho, invadiu a grande área, tentou fazer o cruzamento no carrinho, Cicinho. Coloca a bola em escanteio para a equipe do Náutico, Luiz Anqueta. Cicinho se recuperou na jogada e cortou o cruzamento que levaria perigo na área do Guarani. E sem pressa alguma, o Náutico... Estão tirando para o ímpar para ver quem vai cobrar. Escanteio pro Náutico, ninguém. Agora o Lucas Cardoso vem se dirigindo para bater o escanteio. Eu achei que quem ia bater era o Gandula, porque o mais próximo da bola ali era o Gandula, né? Agora vem caminhando o Lucas Cardoso. Como diz o Luiz Anqueta, sem pressa nenhuma, o Náutico já passamos de 30 minutos desse segundo tempo. E parece que vai vir Caio Melo agora, hein? Vai ter mais uma alteração, a última do técnico Marcelo Cupertino nesta partida. Escanteio pro Náutico, tá na bola o Lucas Cardoso, autor do gol. Ele bate de perna direita, bate ali na marca de pênalti, chegou, a bola vai entrar, tira, segura, Andrei. Um bate-rebate esquisito lá, o Andrei fez a defesa e sai jogando, faz o lançamento para que era pro Isaac, a bola saiu. Lateral, que bate-rebate, lance esquisito ali dentro da grande área, Luizão. Não, bate-rebate na zaga do Guarani, por pouco, o Náutico não aproveitou essa bobeada. E a substituição no Guarani, sai Kelvin, 8, entra Caio Melo, número... Caio Melo tá com a 18, né? 18. Então saiu o Kelvin, ele saiu vaiado a alteração ou saiu vaiado o Kelvin? Você entendeu, Luiz? Eu acho que mistura dos dois, viu? A vaia é pra quem saiu. Eu não jogou nada o tal de Kelvin. Não gostei também do Kelvin, não. Não dá pra ser o número 8 do Guarani, né? Wagner Ferreira, a entrada do Caio Melo, então. Olha, ele não tinha muita coisa que fazer, né? Olha pro banco, não vê quase nada. E como o Kelvin tá mal no jogo, colocou o mais experiente, aí no caso o Caio Melo. O Caio Melo tem um chute, fala que um chute bom pro gol. Melhor, mais ou menos, né? Inclusive fez um gol de falta outro dia aí, aqui no gol aqui onde está jogando o Andrei hoje. Mas deixa muito a desejar. De qualquer maneira, tá descansado. Pode ser aí que nesses minutos que faltam aí consiga encaixar uma bola e talvez empatar o jogo. Agora o Bruno Santos pede a bola pro Marco Antônio, que faz o lançamento pro Vinícius, vem descendo a equipe do Náutico, chega a marcação do Cicinho, caído, ele conseguiu fazer o recuo para o André, ele bate na frente, sobe o Auremir de cabeça, a bola vai sobrando com o jogador que é o Cadi. Pelo lado direito, o Cadi faz o domínio, joga com o Caio Melo, primeira participação do Caio Melo na partida. Ele tem liberdade, parece que estão vaiando o Caio Melo. Olha o Isaac, rapaz do céu. O Marco Antônio, que não tem nada a ver, vem descendo, faz a finta. A equipe do Náutico vai chegando lá pelo lado direito. Chega a marcação do Isaac em cima dele, toca na bola. Por último, o jogador da equipe do Náutico, a bola saiu, é o Caion, na realidade, quem estava descendo. Aí esperou o contato veio, se jogou e o juiz nada, mandou seguir do lance. E o Guarani vem descendo lá pelo setor canhoto, bola com o Emerson. Emerson toca do ladinho com o Caio Melo. Ele faz o domínio, joga na canhota com o Emerson, a marcação do Arnaldo em cima dele, mais atrás com o Caio Melo. Caio Melo olha, toca do lado com o jogador ali que é o Cauã Jesus. Cauã Jesus com o Caio Melo, com o Cadi no círculo central, vai jogando com o Rafael.
Rafael vira pra direita com o Cicinho, ali na linha que divide o gramado, marcação do Vinícius em cima dele, ele toca com o Caio Melo, vira pro ala pro Diogo Silva. No setor defensivo lá do canhoto, agora ele faz o lançamento lá pela canhota com o Emerson, faz o cruzamento rasteiro, Matheus Silva. Tira e sai jogando o jogador ali que é o Caion. Caion faz o domínio, chega a marcação do Cauã Jesus, roubou a bola, o árbitro marcou apenas lateral para o Guarani, né, ô Luiz Anqueta? É lateral que o banco do Náutico está reclamando até agora, porque estava querendo lateral para o Náutico, o juiz deu para o Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Agora uma finalização do Giovani pro gol, horrível também. Foi quase lá na torcida do Náutico. Aliás, você estava lá embaixo, ô Luiz Anqueta, o público melhorou bem? Você acha que passa de 3 mil? Eu acho que teremos um torno de 4 mil torcedores hoje aqui. Ainda não foi divulgado público e renda, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho o Náutico sai jogando lá pelo setor direito com o Matheus Silva, ele joga mais na frente, vem descendo o Arnaldo, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, a equipe do Náutico vem descendo, faz o lançamento, era pro Paulo Sérgio, intercepta Diogo Silva, toca com o Isaac, toca com o Caio Melo, Giovani, mais atrás com o Cadir, ele faz o passe com o Cicinho, joga atrás com o Rafael. Rafael faz o domínio, a torcida do Guarani fica totalmente irritada com esse toque para trás. Bola com o Emerson, chegou ali para receber o Caio Melo, ele recua com o Diogo Silva, joga do ladinho com o Rafael, isso tudo no setor defensivo, os zagueiros do Guarani vão tocando. Bola com o Cicinho, vai parar a bola com o Andrei, não vai demorar. Em 3, 2, 1, bola com o Andrei. Andrei faz o domínio, sai jogando com o Caio Melo, meio no perigo, quase que o Marco Antônio chega ali, rouba a bola. Ele já joga na direita com o Cicinho, Cicinho faz o lançamento, era pro Bruno Santos, chega o Carlinhos. O zagueirão recua a bola com o Muriel. Sai jogando o arqueiro da equipe do Náutico. Joga lá na direita com o Arnaldo. Vai na marcação o Cauã Jesus em cima dele. Ele faz a finta em cima do Cauã Jesus. Joga na frente com o jogador que é o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tentou fazer o domínio. Chega o Emerson, coloca o pé na bola. A bola saiu em lateral. Ih, vai em 3. Vamos lá. 3 alteração de uma vez. Vamos lá. Quem entra? Você fala quem entra. O número eu falo aqui. Quem saiu e quem entra eu já olho aqui. Sai, número 12. Número 10. Número 10 é o Lucas 22. Cardoso. Entra 22. Então saiu o Lucas Cardoso. 22, o Wenderson. O Wenderson entrando no lugar do Lucas Entra Cardoso. 41. 41 é o Samuel. E sai o 18, Auremir. 18, Auremir. Deixa eu só confirmar se é ele mesmo. É ele mesmo. E sai o 9 e entra o 80. Paulo Sérgio. E entra o Mezenga. Entrando o Bruno Mezenga. Tá aí, 3 alterações. Bruno Mezenga. E não é o da novela, hein? Esse é que jogava no Ituano, né? Exato. Tá aí, então. Vamos lá. Então saiu o Lucas Cardoso, 10 para a entrada do Wenderson, 22. Saiu o Auremir, 18 para a entrada do Samuel, 41. E o Paulo Sérgio, 9 para a entrada do Bruno Mezenga, 80. Correto? Correto. Olhando aqui o 22, parece o Birubiru lá. É o 22, que é o Wenderson. E lá vem descendo, é ele que tá na bola. O Wenderson joga aqui do lado canhoto com o Igor Fernandes, chega a marcação em cima dele do Cauã Jesus. Esse Wenderson não é aquele que jogava no Guarani? Em 2023 jogou aqui. Jogou aqui no Guarani. Meu campo. Wenderson, volante. Tá aí. Lembrou bem o Luizão e o Wagner Ferreira com todas as suas anotações em cima. Já dá a informação. Agora falta em cima do Cauã Jesus ali na linha que divide o gramado. Falta para a equipe do Guarani. 36 minutos, estamos chegando a 37. Tá 1-0 para o Náutico. O Guarani tem que correr atrás do prejuízo para empatar o jogo, hein? Olha a situação. Bola com o Caio Melo lá do lado canhoto. Ele joga na frente com o Isaac. Isaac toca do lado. Caiu o jogador do Guarani. É falta. Falta em cima do jogador bugrino, que era o Giovani. Tava lá na canhota, falta. O Caio Melo tá pedindo movimentação, tá indo a zagueirada para dentro da grande área. Eu tô vendo a movimentação do Rafael, agora o Diogo Silva também indo para dentro da grande área. Vem, bola na área do Náutico, Luiz Anqueta. Bola na área do Náutico, Caio Melo na cobrança, pode levar perigo ao gol de Muriel. Vai fazer o lançamento para dentro da grande área, de perna direita, faz o lançamento, subiu de cabeça o Rafael, sai Muriel! Segura firme o arqueiro do Náutico. Na cabeça do Rafael, hein, ô Luiz Anqueta? Agora ficou caído o goleirão. Agora ficou caído para levar mais um minutinho. Uma bola na marca da Cal.
O Guarani não soube aproveitar, Muriel antecipou a jogada e ficou com a bola. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19-997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. E o Guarani vem descendo com o Giovani, tocou, tira a zaga do Náutico, sobra com o Caio Melo toca a bola com o Isaac, devolve com o Caio Melo, ele vai jogando lá na canhota com o Emerson, joga na frente, vem descendo o Guarani pelo setor canhoto, bola com o Bruno Santos, faz o lançamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Igor Fernandes, tirou mais ou menos, o Anderson complementa, sobe de cabeça o Cadi, olha quem tá na bola ali, o Cauã Jesus, rapaz, não quis saber de brincadeira, a zaga do Náutico coloca a bola para fora, lateral para a equipe do Guarani, Wagner Ferreira, 38,5, e o jogo? Entrou um cara descansado agora, esse grandão aí, tal de Mezenga, que todo mundo se lembra, né? Começou na base do Flamengo, no Rio de Janeiro, jogou na Ferroviária, então o técnico bota uma confiança que uma bola que sobre para ele aí, para ele fazer o segundo gol. Mas ele procurou pôr sangue novo no meio campo, né? E agora olha o Caio Melo, faz o lançamento, quase se complica o Muriel. Escanteio pro Guarani, uma bola fácil, Muriel quase se complicou, colocou para escanteio. Luiz Foi com muita segurança no lance, a bola escapou e por pouco, muito pouco, não entrou no ângulo superior esquerdo do gol de Muriel. Vai fazer a cobrança. O Caio Melo coloca a bola para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira. A zaga da equipe do Náutico sobra com o Emerson, tá sozinho. Ele já joga na direita, na cabeça do Igor Fernandes. Tenta sair jogando o Bruno Mezenga, recua com o jogador ali do Náutico, que era o Vinícius. Ele bate para frente, chega tranquilamente na bola. O Rafael recua, é o Emerson. Recua com o Andrei sai jogando com o Cadi. Cadi já joga aqui na direita com o Emerson. Olha onde o Emerson tá. De perna canhota, faz para quem? Torcedor do Guarani fica na bronca, o lançamento do Emerson lá pro goleirão, pro Muriel. E renovou, hein? Renovou. Eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. E vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Giovani, joga com o Isaac, faz ali a triangulaçãozinha com o Cauã, ele inverte aqui pra direita com o Cicinho, a marcação do Igor Fernandes em cima dele, faz o lançamento pra dentro da grande área, Bruno Santos bateu, inacreditável, a bola bateu na trave! Bateu na trave, quase que o Guarani chega ao gol de empate. Com o Bruno Santos já recupera a posse de bola. Agora o Cadi vem descendo o Guarani pelo lado direito. Bola jogada com o Cauã Jesus. Ele parte para a linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro. Se estica todo o Matheus Silva, coloca a bola. Em escanteio para a equipe do Guarani. Luiz Anqueta, o Guarani está chegando. No lance anterior, o juiz já estava impugnando o lance de Bruno Santos. Ah, é? É que daqui eu não enxergo o auxiliar aqui desse lado. E a Renda saiu. Daqui a pouquinho você fala a Renda, porque o Guarani tem um escanteio. Caio Melo na bola. Vai fazer o levantamento para dentro da grande área do goleirão Muriel. Rapaz, tem que fazer uma acrobacia para ver. Faz o lançamento de perna direita, boia da grande área. Subiu, o Anderson tá lá. Vai sobrando com o Bruno Santos. Ele coloca para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Cicinho. A bola sobra para ninguém. A bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Náutico. Renda e público, por gentileza, o Lemão Zanqueta 2. Público pagante. 3.478. Não pagante, 558. Um total de 4.036 torcedores. Para uma renda de R$ 61.630. Tá aí. Não fosse os bicos, eu tinha acertado na mosca. Tá aí. Falei que não ia passar de 4 mil, passou, mas tem que ver que temos em torno de umas 300, 400 torcedores do Náutico aqui também, né? Lá no... Tem bastante torcedor do Náutico mesmo. E a torcida do Guarani já começa a ficar impaciente com o time, já começa a fazer os primeiros apupos, mas... A torcida Fúria Independente foi atrás do banco do Guarani. Ih, olha lá. Tá tudo lá, tá tudo bem visto aí pelo Luiz Anqueta. O Guarani tenta chegar lá pelo lado canhoto. Rouba a bola o Caion. Agora chega na marcação, rouba o Emerson, sai jogando com o Diogo Silva. O Diogo Silva devolve a bola com o Emerson, recua.
lá atrás com o Andrei. 42 minutos, agora é vergonha, time sem vergonha. A torcida do Guarani agora vai num coro mais forte. E eu falo pra você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E o Guarani vem descendo com o Isaac. Tocou pra quem, Isaac? Pra quem, Isaac? Tranquilamente pro Matheus Silva, que ele só olhou a bola saindo em tiro de meta para o Náutico. O árbitro tá marcando o quê? É tiro de meta, né? Ou ele marcou lateral? É lateral. Lateral para o Náutico. Tá lá, conversando. Wagner Ferreira, 43 minutos e meio. O Guarani consegue um empate ainda? Não consegue. E tá jogando por água abaixo as chances de classificação. E agora, como o Lebão lembrou, rebaixamento mais próximo do que a classificação. E agora a equipe do Náutico tenta sair jogando lá pelo lado direito. O Caião dá um chute, sobra com o Andrei, tranquilamente. O Náutico vai vencendo a equipe do Guarani aqui. A equipe do Floresta vai vencendo a equipe do ABC. O Náutico ele vai subindo para a 4ª colocação, lógico, está começando apenas essa rodada. E a equipe do Floresta, cadê o Floresta aqui? O Floresta tá aí, ó, é sexto colocado, rapaz do céu. O Floresta está entre os 8 colocados do campeonato. Tá aí, entre os 8, tá na 6ª colocação. Guarani, tá se complicando. A bola tá aqui no setor defensivo com o Cicinho, lado direito. O Cicinho olha, joga na frente com o Cauã Jesus. Ele a marcação do Igor Fernandes em cima dele. O Cauã Jesus da direita, ele vai indo lá pro meio. Vai virando na canhota, bola esquisita pro Diogo Silva. Ele evita a saída, faz o domínio, ultrapassa a linha que divide o gramado. Tá encostando o Caio Melo para receber, recebe a marcação do Marco Antônio em cima dele. Tentou fazer o passe, a bola desvia no Marco Antônio, saiu. Lateral para o Guarani. Daqui a pouquinho vai subir a placa de acréscimos e o Luiz Anqueta vai informar, porque o Guarani tenta chegar com o Cadi, tira Carlinhos de cabeça, vai sobrando com o Rafael no círculo central, ele pisa na bola, chega a marcação do Bruno Mezenga, ele já joga lá na canhota com o Diogo Silva, chegou o Caio Melo, joga mais à frente com o Giovani tentou fazer a enfiada de bola pro Emerson para variar errado. A bola saiu, é lateral para a equipe do Náutico, Luiz Anqueta. O Guarani tá errando passe que não se erra no jogo, passe de metros. Não consegue acertar um passe e com isso o Guarani mais uma derrotinha. E 5 minutos serão acrescidos do tempo. Mais 5 minutinhos nesse segundo tempo. Vamos até 50 minutinhos. Já passamos de 45. Você vê aí na telinha da Grigo 5 minutinhos de acréscimo. Tá o Cicinho na bola. A marcação do Anderson em cima dele. Ele faz o toque. Escorregou, tira. Escorregou o Carlinhos, tirou o Matheus Silva. Chuta, dá um chutão na frente, tá simples, sozinho, o Cicinho. A torcida do Guarani começa vai e ali, ó. A torcida da Fúria tá ali bem quando os atletas do Guarani forem descer o túnel, rapaz, vão escutar bastante, hein? O que eles estão gritando lá, Luiz Anqueta? Não dá pra escutar, né? Eles tava gritando grito de guerra contra o presidente Rômulo e também contra esse monte de pé de rato que tá acabando com o Guarani. A torcida do Guarani tá brava. Eu dei risada do jeito que você falou, viu, Luiz Anqueta? Não é pela situação, não. É o jeito que você falou aí do pé de rato. Tenta sair jogando o Guarani. Tá lá no setor defensivo. Bola com o Caio Melo. Toca com o Rafael. Rafael toca mais à frente. Bola com o Cauã. Devolve a bola com o Caio Melo. A equipe do Guarani tenta sair jogando. Bruno Santos faz o giro. Carlinhos fez a falta. Falta em cima do Bruno Santos no círculo central. Já campo de ataque, já bateu o Isaac. Bate com o Cicinho. O Isaac vem descendo pelo lado direito, ultrapassa a linha que divide o gramado. Ultrapassa não, né, Isaac? Olhou pra trás, tocando a bola com o Cadi. Ele vai virando lá pra canhota com o Diogo Silva. Já abriu pra receber o Emerson. O Diogo Silva prefere jogar com o Cadi no círculo central. Caio Melo, como se tivesse começando o jogo, devolve a bola com o Cadi. O Guarani parece que não quer sair pro ataque. Faz o lançamento pro Emerson lá do lado canhoto. Ele faz o domínio. Chega a marcação do Arnaldo. Ele puxa pro meio. E chegou o Caio Melo no campo intermediário ali, vira pra direita, o Cicinho tá entrando, a marcação em cima dele é do Vinícius, faz o cruzamento pra dentro da grande área, subiu de cabeça aí! É impedimento. Tava impedido. A bola entrou! E quem colocou a bola pro fundo do gol foi ele, o Rafael, o zagueirão que tava como um centroavante lá na pequena área, mas estava em posição irregular. Não valeu o gol do Guarani. Não valeu o gol de Rafael. Agora mais uma desculpa para na coletiva o treinador falar que a culpa foi do gol anulado. Vamos ver ali, o árbitro tá indo conversar com o banco de suplentes do Guarani agora.
Acho que ele tá pedindo o quê? Pra galera sentar ali? A galera tinha comemorado o gol, né? O senhor José Mendonça da Silva Júnior. Por isso que estão todos em pé ali. Impedimento anotado, Wagner Ferreira. A torcida do Guarani teve um breve momento de alegria. Realmente foi um alarme falso, né? A bola foi pro fundo do gol, um cabeceio pro fundo da rede, mas o Bandeira aqui, Bandeira auxiliar número 2, acabou marcando o impedimento e me parece que acertou na marcação. Não teve reclamação. Tanto que os jogadores do Guarani não reclamou. Exatamente, não teve reclamação. Vem o Cicinho, faz o lançamento, tá buscando o Bruno Santos. Chega, Carlinhos. Dá um chutão pra fora, a bola saiu, é lateral pro Guarani. O Cicinho sai jogando aqui no setor defensivo, bola com o Cadi. Cadi vai virando no círculo central com o Diogo Silva. Já passamos de 48 minutos, estamos chegando com 48 minutos e meio. O Emerson faz o cruzamento pra dentro da grande área, Matheus Silva. A bola vai sobrando com o Caion, a marcação do Emerson em cima dele. O Caion recua com o Arnaldo, dá um chutão na frente. Agora o Náutico vai fazer isso, né? Vai dar um chutão e vai tentar se segurar nesses 1 minuto e meio pro final do jogo. O Cicinho agora tentou fazer a jogada em cima do Vinícius. O Vinícius toca na bola, sobra ainda com o Cicinho. Vira da direita pra canhota com o Diogo Silva. Ele faz o domínio de perna canhota, toca de direita, a bola com o Giovani. A marcação em cima dele é do Caion. O Giovani toca do lado com o Caio Melo. Caio Melo olha pra trás, joga no círculo central com o Cicinho. Parece que o time do Guarani não consegue olhar na frente, né? É complicado demais. Tá aí, ó, o Cicinho atrás com o Cadi. Cadi do lado com o Diogo Silva. E o torcedor do Guarani vai colocando as mãos na cabeça. Lançamento do Caio Melo pra dentro da grande área. Rafael toca de cabeça aí. Inacreditável a defesa do Muriel. Espalma o goleirão. A bola saiu, é lateral pro Guarani. Lateral que o Emerson vai colocar pra dentro da grande área. Uma defesaça do arqueiro do Náutico. Ele coloca pra dentro da grande área, o Emerson sobe ali. O Cauã, a bola vai sobrando com o Bruno Santos. Caiu, o árbitro manda continuar. Sai jogando na boa, Arnaldo. 49 minutos, 45 segundos. O árbitro vai olhar pro cronômetro, vai apitar a final de jogo. Mais uma derrota. Pediu a bola. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 1 para o Náutico. Lucas Cardoso batendo falta aos 47 do primeiro tempo. 0 para a equipe do Guarani. Mais uma derrota, segunda derrota seguida do Guarani. E o detalhe, tem algum detalhe para colocar aí, ô Luiz Anqueta? Os jogadores do Guarani reunidos no banco de reserva, acho que estão com medo de sair, porque a torcida Fúria Independente está atrás do banco de reserva, protestando contra esse mau futebol apresentado no dia de hoje. Wagner Ferreira. Nenhum jogador quer parar para conversar. É sempre assim, né? Hoje você está aqui, né? Se não desse problema no seu retorno, você estaria lá, mas também é lá. Nenhum. Os repórteres estão todos lá tentando conversar com os jogadores. E que vou dizer para você, né? Falar quando ganha é fácil, mas aí mostra até a hombridade desses jogadores. Wagner Ferreira, mais uma derrota da equipe do Guarani. Nenhuma surpresa. O Guarani mereceu a derrota. Não vamos discutir aqui arbitragem, né, falta de sorte. O Guarani não mereceu, não jogou nada. Começou até bem a partida, mas depois foi cedendo o terreno. O Náutico fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. No segundo nem pôs o pé no acelerador assim. O Guarani se complicou sozinho. Muitos erros de passe. Nós vimos aqui a bola cruzar na área, sair do outro lado. De lá pra cá da mesma forma, erro de passe. Seu Diego Torres, uma figura decorativa, ganhando mais de 100 mil por mês. Então, o Guarani não poderia almejar outra situação que não a derrota. Merecida a derrota do Guarani. O torcedor tá bravo, com toda a razão. Violência a gente não admite, mas o protesto é válido. E eu não vejo assim perspectiva nenhuma de melhora de classificação desse time para a próxima fase do campeonato. Muito pelo contrário. O Zanqueta estava lembrando bem que o rebaixamento acho que está mais próximo do que da classificação. Lembrando que domingo, sábado tem o derby. E com que moral esse time vai para o Clássico Campineiro? É complicadíssima a situação. E como o Wagner acabou de frisar, domingo é o derby. Domingo é o derby. Derby é aquele lance, né? Aquela velho jargão, derby é derby, né? É enfim. outro jogo, né? É outro jogo, E é tem outro um detalhe, campeonato. né? O Guarani
vem de 3 resultados negativos. O Ituano em casa, Anápolis fora e Náutico em casa. Depois de 7 sem perder, 3 sem ganhar, é isso? 3 sem ganhar. 4 sem ganhar. Porque empatou o anterior, né, com... Empatou com o Londrina, aí empatou com o Ituano, perdeu pro Anápolis e agora perde para a equipe do Náutico aqui no Brinco de Ouro. Queda livre. E o Ituano, que veio aqui, fez uma boa partida contra o Guarani. No jogo seguinte, levou 3 do Botafogo da Paraíba. Em casa. Em casa, exatamente. Outra partida que estava sendo disputada nesse horário, terminou Floresta 1, ABC empatou, hein? ABC também 1. E o Guarani se mantém até os próximos jogos, né? É a abertura da 14ª rodada, o Guarani está na 12ª colocação. O ABC que já jogou, tem 16 pontos também. O Figueirense pode passar o Guarani, o Figueirense pega quem? O Figueirense joga em casa contra o Anápolis, pode passar o Guarani. Quem mais tem o Maringá. Maringá também com 15, joga fora na segunda-feira contra a equipe do Tombense. Tá aí, ó. O Tombense está em última colocação. O Maringá pode passar também. Confiança pode chegar a 16 pontos. O Confiança joga fora de casa contra o São Bernardo. Resumindo, é complicada a situação do Guarani mesmo, viu, Wagner? São jogos, mais jogos. Lembrando que essa fase são 19 jogos, certo? Aí os 8 primeiros classificam, já foram disputadas para o Guarani 14. Restam 5 partidas para o Guarani nessa Série C. O Guarani, ele tá aí... 2 em casa só. 2 em casa, 3 fora. É complicada demais a situação da equipe... Ele pega Ipiranga e Confiança em casa. Ipiranga e Confiança. Aí sai com a Ponte. Vamos ver aqui só... ABC e ver? Ipiranga tá entre os 8, nesse momento, né? Dizendo aqui. E quem você falou? Ipiranga e Confiança. Confiança tá atrás do Guarani. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Aí depois, fora de casa, ele pega quem? Quando pegou o ABC, lá em Natal. O ABC tá atrás do Guarani, tá com o mesmo número de pontuação, com esse empate hoje contra a equipe do Floresta. Encerra em Tombos. Tombense é o lanterna. Mas você falou, mas tem mais um jogo, não tem? O derby, né? É o derby. É o derby. Exato, o derby. Então, a única coisa que pode salvar o Guarani, pelo menos moralmente, é fazer uma boa partida contra a Ponte. Porque se perder é revolução total. Bom, ninguém tomou cartão amarelo do Guarani. O André e o Emerson, que eram os que estavam no gramado, não receberam cartão. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou. Caio Melo entrou, também não recebeu. O Isaac entrou, também não recebeu. O Rafael entrou, também não recebeu. Então, dos pendurados, 5 atuaram hoje e nenhum tomou cartão amarelo. Então, todos aptos para disputar o derby, né? Inclusive o Alan Santos vai ter o tempo de recuperação, Isso, né? Deve voltar como titular. Exatamente, tem isso também. E a volta do técnico Marcelo Fernandes no banco, né? Isso, se é uma boa, se não é, enfim. Isso é discutível, né? Muito relativo. Tem jogador que prefere jogar sem o técnico enchendo o saco do lado do campo, né? Joga à vontade. Mas fala o que tem que falar no vestiário e deixa o time jogar. Então, não vejo muita importância, não, o técnico na beirada do gramado. Wagner Ferreira, vamos lá então. Vamos fazer aí essa análise que você sempre faz de maneira brilhante, esses resumos de todas as partidas, de todas as nossas jornadas. Hoje, essa derrota, mais uma derrota do Guarani, dá aquela sintetizada, né? Aquele resumo do que foi essa partida. Você já falou bastante durante o jogo, mas agora, aquele resumo para quem está chegando agora e curtindo a nossa jornada esportiva, esse pós-jogo da Grigo, ver aí, nas suas palavras, como foi essa derrota do Guarani para a equipe do Náutico, 1-0 aqui no Brinco de Ouro. Na partida contra o Anápolis, o treinador deu uma de professor Pardal, inventou uma escalação totalmente esquisita, não vamos dizer que errada porque o time perdeu o jogo. E deixou o Cicinho no banco, começou com Isaac na ponta esquerda. Então realmente foi uma desgraça o time do Guarani. Reclamou muito da arbitragem, mas isso é a parte, um capítulo à parte. O rendimento do time, o aproveitamento, a performance foi ridícula. O Guarani mereceu perder o jogo por 2-0. Reclamação contra a arbitragem é uma outra história. Aí vem para o jogo de hoje, sem o seu técnico no banco, que eu não vejo muita importância nisso. Também quem deve ter escalado foi ele. Quem estava no banco é o Cupertino, mas só dirigiu o time. As orientações para mudança, duvido que tenha sido do Cupertino. Então deve ter vindo via rádio, via celular, do treinador. E também, né? Os pés pelas mãos, as alterações feitas, tira jogador que
Tirou o Alisson para colocar o Rafael. Tá certo que o Rafael entrou e quase que empata o jogo. Sim. Foi jogar lá na frente. Sim. Então ele recuou o Cadi. O Cadi. E soltou o Rafael. E quase que dá certo. Mas foi um lance casual, né? Não foi nada programado, nada planejado. Isso é que o Guarani não teve, planejamento de jogo. No começo da partida, a molecada até que começou com uma certa velocidade na partida, jogando aqui com o Mirandinha, né? Jogando pela direita, não estava acontecendo nada, porque o Gabriel foi uma figura decorativa. O Bruno Santos não pegou na bola. Meio campo do Guarani confuso, com esse Diego Torres até agora não disse a que veio. Então nós fomos analisar aqui individualmente, ninguém passou na média no time do Guarani, muito pelo contrário, abaixo da média. E com esse rendimento, o Guarani não vai chegar a lugar nenhum, tem que começar a se preocupar com a zona de baixo e, lamentavelmente, se aqui isso é um alento, permanecer na Série C. Veja a que ponto chegamos. Rapaz. É, que ponto chegamos. É complicado, né? É como você está dizendo, não dá pra engolir, né? Nem tomando aquele conhaque que dizem que toma, que desce, né? Desce macio e reanima. É. Mas aí é dose pra mamute, o Guarani não tem condição, não. Agora, será que vai ter alguma chance contra a Ponte lá no Moisés Zucarelli? Vou dizer, vão voltar alguns titulares? Talvez, né? O Alan Santos na zaga, o meio campo aí pode começar com o Caio Melo. Sim. Diego Torres ele não tira do time, porque foi contratado aí para resolver, e o maior salário do time, talvez continue, mas no ataque ele não tem muita opção, hein? Mirandinha até que não foi mal no jogo de hoje. Bruno Santos depende muito de companheiros para jogar, porque também, não vou dizer que é caneleiro, mas a bola bate na canela dele e volta. Então não sabe dominar uma bola. Ele tem presença de área, uma finalização, uma bola que sobrar e meter para dentro, mas não tem habilidade nenhuma. Então, está totalmente indefinido o Guarani pro derby. Mesmo que venham os titulares, não acredito no resultado positivo. Vamos dizer, o derby é uma outra história, tudo pode acontecer, uma motivação diferente, um outro clima, jogo fora de casa, sem a pressão do torcedor. Mas eu não acredito. Eu acho que a Ponte entra com pleno favoritismo pro derby do próximo sábado. E o Guarani abre o olho, senão sai goleado lá de cima. Porque a Ponte, embora não tenha assim, um super time, é um time mais entrosado que o Guarani. Então, o técnico Valentim, acho que tem um elenco mais na mão do que o Marcelo com o time do Guarani nas suas mãos. Então, vamos aguardar. Semana toda aí de muita especulação, né? Vamos ter noticiário, vamos ter aqueles buchichos normais do derby. E vamos então para o sábado para mais um clássico do futebol campineiro. Jogo de hoje, o Guarani não mereceu outro resultado que não a derrota. Não que o Náutico tivesse sido brilhante, mas achou aquele gol de falta e no segundo tempo acabou. Aliás, antes do gol de falta, ele já vinha criando situações, né? Paulo Sérgio perdeu um gol, Andrei fez 2 defesas. Então, o Náutico cresceu no jogo, fez o gol merecidamente, mereceu sair vencedor no primeiro tempo e no segundo administrou. Não complicou muito aqui para a defesa do Guarani, mas acabou fazendo o suficiente para levar para sua casa 3 pontos na sacola. Para ele vai para 4º lugar agora, né? O Náutico com essa vitória aí, momentaneamente, né? Início de 14ª rodada, mas o Náutico realmente está na 14ª colocação. Tem o São Bernardo que está 1 ponto atrás, o Ipiranga está 3 pontos, o Floresta já jogou. Então, o Náutico, mas aí, o Náutico pode ficar aí, vamos dizer, perder uma posição, ele está garantido no G8 por enquanto. Um time organizadinho, tem bons valores individuais, bem melhor elenco do que o Guarani. Então não há o que reclamar. Vamos comentar sobre a arbitragem? Qual é o lance polêmico que ele deixou de apontar? Um gol que foi marcado, mas o Bandeira marcou impedimento e nem os jogadores do Guarani reclamaram. A torcida vibrou e tal, né? Vaiou, mas é do protocolo. Agora, não merecia outra sorte. O Náutico está de parabéns aí pela vitória, sem ser brilhante, mas diante do Guarani esfacelado, acabou merecendo a vitória e vai, portanto, para mim classifica. O Náutico, para mim, classifica entre os 8 aí para o baile final desta Série C do Campeonato Brasileiro, Anderson. Tá aí, lógico, é apenas início de 14ª rodada, tivemos essa derrota do Guarani aqui no Brinco, o empate Floresta e ABC, temos ainda mais 8 jogos a serem realizados, mas eu estou dando uma olhada aqui, vendo o grupo que seria formado antes dos outros times jogarem, né? O grupo do primeiro colocado, que seria Caxias, Náutico, São Bernardo e o Brusque. E aí o outro grupo, Ponte, Londrina, Ipiranga e Floresta.
Então, assim, é lógico, tem todos os jogos ainda para acontecer. Mas se a Ponte ganha, a Ponte parece que fica ela fica na liderança e parece que o grupo fica pior ainda. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda. São muitas rodadas, na realidade, não muitas, né? Tem essa 14ª, daí tem mais 5 pela frente. Vamos começar, ô Luiz Anqueta. Vamos lá, o craque da Grigo, pelo lado da equipe derrotada, a equipe do Guarani. Você consegue destacar algum jogador nessa partida de hoje? No começo do jogo eu estava até gostando do goleiro Andrei. Mas não pode ser eleito pelo gol que leva. Não pode, não transmite segurança para a zaga do Guarani. Escolhe outro. E por exclusão, Mirandinha. É o único que correu, lutou. O número 9, Bruno Santos, ele é um jogador esforçado, mas só que ele não é um centroavante de área. E toda vez ele sai da área. Então ele não consegue fazer o gol. Ele sai da área para participar do jogo, porque se depender da bola chegar para ele direito ali na área, também ele morre de fome. Não, morre de fome. Errou um gol feito de peito, que não estava impedido. Já contra o Ituano errou que chutou no pé da trave. Agora outro. Por eliminação. Mirandinha. Tá aí. E na equipe do Náutico, a equipe que sai vitoriosa hoje aqui do Brinco, você consegue eleger aí o craque da Grigo? Eu gostei do número 10. Lucas Cardoso. O autor do gol. Autor do gol. Assim, não teve um jogador também que se destacou, porque o Náutico no segundo tempo abdicou de jogar bola. Jogou com o resultado debaixo do braço, soube aproveitar, teve a oportunidade de fazer o segundo gol com o Kelvin. O Muriel, quando acionado, fez a defesa do Rafael no último lance do jogo. Mas quem decidiu o jogo foi o número 10. Lucas Cardoso. Tá, então, na opinião do Luiz Anqueta, Mirandinha pelo lado do Guarani e o Lucas Cardoso pelo lado do Náutico. Agora eu vou com você, Wagner Ferreira. O craque da Grigo pelo lado do Guarani. É até aquele que tirou, o cara que mais vinha se destacando. Não que fosse, né, um assombro de atuação do Mirandinha. Mas foi o que mais correu ali. Errou mais do que acertou, tá certo, mas tentou. Eu também fico com o Mirandinha. Olha que ele foi substituído por um cara de meio campo, hein? Pelo Giva. Mas foi uma estratégia, né? Porque soltou aí o cara que entrou lá, o Rafael, para ser zagueiro, por causa da estatura. Mas não deu nada certo. Mas de qualquer maneira, dentro do nosso quadro aqui, o Mirandinha foi o menos pior. E pelo lado do Náutico? Gostei de 2 jogadores, do Matheus Silva, né? Que limpou toda a área ali, não permitiu nada. E também pro Auremir ali, né? Agora ali precisaria ter um jogador número 5. Ele tem aí o Cadi, que, né, fica ciscando ali, joga ali na roda gigante do gramado. Se fosse tão bom o Cadi, o São Bernardo não ia liberar, porque o Guarani é um concorrente direto. Pois é, então é isso aí, eu vou ficar com o Matheus Silva. Matheus Silva, na opinião de Wagner Ferreira. Então tá aí, para o Mirandinha, pelo lado do Guarani, Matheus Silva e Lucas Cardoso pelo lado do Náutico, para vocês. Agora, Luizão, é um só, tá? Um só. O pé mole da Grigo dessa jornada esportiva pelos lados do Guarani. É um só? Um só. 11 não pode. Guarani Futebol Clube. Mas eu vou botar no número 10. No 10, o Diego Torres? Diego Torres. 130 mil reais por mês e não consegue fazer a bola girar no campo do Guarani. Não ataca, não defende, não chuta, não dá um passe. Assim, tem o Kelvin também, né? Também. Gabriel Silva. Também. Entendeu? Mas eu vou ficar com o número 10 que deveria. Podia fazer um pacote hoje. Um pacote. Um pacote. Beleza, o Diego Torres pelo lado do Guarani, o pé mole na opinião do Luiz Anqueta. E do Náutico, você consegue destacar alguém negativamente nesse time que saiu vitorioso hoje? Você não gostou de quem na equipe? Eu não gostei do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Achei que produziu pouco em campo. Paulo Sérgio, número 9 da equipe do Náutico. Perdeu um gol incrível, né? Exatamente. Também. Então tá aí, o Diego Torres e o Paulo Sérgio pelo lado do Náutico, o Diego Torres pelo lado do Guarani, as opiniões do pé mole do Luiz Anqueta. E aí, Vagnão? Eu vou de Gabriel Silva, pelo Guarani. Gabriel Silva. E concordo com o Paulo Sérgio também, com todo o cartaz que tem aí, de base do Flamengo, Paulo Sérgio,
Veio da base do Flamengo, jogou na Ponte em 2021, né? Todos se recordam. Para mim, fico com Paulo Sérgio, o pé mole pelo lado do Náutico e o Gabriel Silva pelo lado do Guarani. Então tá aí, Diego Torres, Gabriel Silva pelo lado do Guarani e o Paulo Sérgio pelo lado do Náutico. Não deu bom pra vocês hoje não, né? Os pés moles da nossa jornada esportiva da Grigo. Tá aí então, tudo feito. O Wagner, você falou da arbitragem, já comentou, mas você não chegou a dar aquela famosa nota sua da arbitragem, né? Olha, não foi mal no jogo, não. Ele não deu nenhum cartão amarelo para jogador do Guarani. Não. Olha que teve bola dividida, hein? Teve alguns lances que poderia amarelar. Ele abriu o bolsinho dele lá com os cartões para 3 jogadores do Náutico. Não foi mal, não foi mal. Foi auxiliado pelos bandeiras. Os lances mais críticos foram por conta dos assistentes. Ele que é o José Mendonça da Silva Júnior, 41 anos. Ele mora em Curitiba. Eu já contei aquele caso, né, do Atletiba. Do Atletiba. Teve uma confusão no final do jogo. Ele não sabia quem é que deveria ser expulso. Aí ele foi na imagem da TV que estava transmitindo o jogo. Depois da partida, encerrado. Aí ele, esse escolheu 8 lá e pôs na súmula. Expulsou 8 caras. 4 de cada lado. O Roberto Rivelino, do Santos Júnior, paranaense, lá da cidade de Colombo, tem 31 anos. E o João Fábio Machado Brisquiliari, tem 39 anos. Ele mora em Guarapuava e tem uma agência de eventos lá na cidade. Então o trio de arbitragem hoje vai ficar um pouquinho acima da média. Eu vou dar uma nota 6 pro trio. Nota 6 para arbitragem. Aliás, arbitragem com nomes de craques, hein? Mendonça, Rivelino, rapaz, os nomes são sensacionais. E o público Júnior. Público, só para terminar aqui a ficha técnica, né? Dentro daquilo que esperava, né? A torcida do Náutico deu uma força, hein? Deu uma força. Bastante torcedor do Náutico aqui no Brinco de Ouro hoje. Então é um negócio, né? Quem faz a presença do torcedor é o time, é a campanha. Então nada disso está acontecendo, o torcedor não é bobo nem nada, mesmo porque teve televisão direta, canal aberto aqui de Campinas para esse jogo. Então tudo isso prejudica a arrecadação. E o público do Guarani, dessa Série C, é por aí. Só se subir, ou melhor, se entrar para a zona de classificação, aí pode ser que arraste um pouquinho mais de público. Caso contrário, é essa média aí. Maravilha. Vamos lá então, Luiz Anqueta. Próximo jogo do Guarani, o derby, né? O clássico Ponte Guarani, o derby campineiro. Próximo jogo do Náutico é um clássico estadual, se eu posso dizer assim, né? Não é um clássico, mas é uma partida estadual. O Náutico enfrenta a equipe do Retrô. Algum detalhe pra gente terminar essa jornada esportiva da Grigo aqui do Brinco de Ouro, Luizão? O Guarani vai pro derby sem nenhum jogador suspenso. Os jogadores que estavam pendurados com 2 cartões amarelos saíram ilesos do jogo de hoje. O jogo poderia conversar com o juiz para que pudesse dar cartão amarelo para Isaac, para Emerson. Infelizmente não deu. Mas só que ele não presenteou a torcida do Guarani com esses cartões. Então o técnico Marcelo Fernandes tem uma semana de treinamento, o time praticamente completo para o derby, porém ele vem pressionado. Há 4 rodadas que não sabe o que é vitória, não marca gol, marcou um gol contra o Londrina, né? Então ele vem pressionado para esse derby. Se ganhar, mas como o Si não joga, né? A possibilidade de permanecer. Agora, perdendo, certamente, mais um treinador será demitido do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá no lucro o nosso Marcelo. Lá ele bate no peito, dizendo que quando chegou aqui estava zerado. Ele levou o time a essa posição. Aliás, agora entrou no ritmo também, né? Mas não fez mais do que obrigação, né? Ele ganha para isso. Aliás, eu estava vendo aqui, né, a última partida entre Náutico e Guarani, antes dessa, lógico, né, tinha sido disputada no dia 13 de agosto de 2022, aqui no Brinco de Ouro, vitória do Guarani 1-0, né, gol do Genison. E o técnico do Guarani era o Moser, mas o técnico do Náutico, naquela partida, era um que hoje faz parte aí da diretoria do Guarani, que é o Elano. Ele era técnico do Náutico naquele jogo. Gol do Genison, deixa eu ver o público, 5.191. Tá aí, então deu mais que hoje. Assim, aproveitando torcida da Ponte Preta e Guarani. Todo mundo brigando por estádio de 20 mil torcedores, mas eles não levam uma de 10. Eu acho que 12 mil torcedores está bem demais. Uma nova arena. Bem por aí mesmo, Luizão Zanqueta,
Muito obrigado. Mais uma jornada esportiva juntos. Hoje deu um probleminha aí no retorno, você ficou aqui, fez as reportagens de maneira brilhante. Quero agradecer demais. Grande Celso Fittipaldi, boa noite. Será que o derby será empolgante ou será jogo de compadres? O que vocês acham? Deixa eu me despedir primeiro. O que você acha? Jogo de compadre? Eu assim, o derby é derby, né? O Guarani vai impressionado. Eu não sei se é jogo de compadre, não. Eu acho que o favoritismo totalmente da Ponte Preta. E aí, Wagner? Jogo de compadre no derby não existe, né? Porque tá certo que a Ponte vai estar, dependendo do resultado de amanhã, ela pode entrar pro derby como líder do campeonato. Ou não? Pode. Opa. Venceu o Caxias, Sim. ela vai liderando e talvez nem precise do resultado do derby. A pontuação da Ponte qual é? A Ponte está com, nesse momento, está com 26 pontos. 26. Com 3, 29 está dentro, né? 29 tá 30 está dentro. Está classificado. Então talvez não precise do resultado do derby. Mas o torcedor quer saber disso? Não. A própria comissão técnica, elenco. Já menciona que é um jogo à parte, né? Então não vai ter esse negócio de jogo de compadre, não. Vai ser no pau e o Guarani que vai ter que reverter a situação. Vai ter que ir lá em cima lá e procurar fazer o resultado. O Luizão Zanqueta, muito obrigado. Um ótimo final de semana para você, né? E estaremos, se Deus quiser, em próximas jornadas esportivas juntos. Valeu demais, Luizão. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Que o próximo derby seja um derby de paz e que vençam melhor. Muito obrigado e até a próxima. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Luizão Zanqueta, valeu demais, Zanqueta. Wagner Ferreira, quer colocar mais alguma coisa? Tá de bom tamanho por hoje? Não, já dissemos tudo, né? Dissemos tudo que aconteceu neste jogo aqui, as atrapalhadas do Guarani, as atrapalhadas do técnico, as substituições erradas. E os jogadores são os que menos têm culpa, né? Quem culpado é quem trouxe essa rapaziada pra cá, né? Com qualidade técnica duvidosa. E se tá aí, tem que pôr pra jogar. Então, que a semana seja proveitosa aí pro Guarani, para que não passe maior vexame no derby. Como disse o Zanqueta, favoritismo total da Ponte. Agora, o Guarani vai se amarrar naquela máxima, né? Que derby é derby e vice-versa. Exato. E agora uma pergunta, voltando. Manda. O Guarani tem um time inchado, tanto no Brasileiro da Série C, quanto na Copa Paulista, que também não está dando resultado nenhum. Não era mais fácil contratar 18 jogadores que faziam a diferença? Ou contratar 40 que está colocando o time numa situação vexatória? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Para que ter 30 ruins, se pode ter 15 razoáveis, né? Vai discutir com os caras isso aí. Sabe por quê? Bom, a gente não pode até dizer isso, mas é muito a comissão envolvida, né? De empresário, de quem contrata. Então, vem por... teve um tempo aqui que eu era setorista aqui do Guarani, né? Eu via certas coisas que o camarada se apresentava, você vai ganhar 20 mil por mês. Registrado 15, 5 é meu. Entendeu? Então, isso é muito comum. Acontece direto. Então, por isso que o elenco está inchado aí, sem grande qualidade. E no momento que eu fui descer para pegar a credencial, a torcida gritando muito contra o Rômulo e muita palavra de lavagem de dinheiro dentro do Guarani. Acusações sérias, né? Ainda bem que esse dinheiro do Richard Rios foi distribuído em 3 anos. Porque se tivesse tudo uma bolada só, olha, ia sumir pelo mão dos dedos. E o bom também é que o Benfica, ele mencionou o valor, porque até então o diretor do Guarani não iria mencionar. Tem isso, exatamente. Bora. Vamos lá, né? Valeu, Vagnão. Muito obrigado. Mais uns comentários brilhantes dessa presença ilustre de Wagner Ferreira. Valeu, Luizão. Vamos com Deus. Vambora. Vagnão, valeu demais. Vamos fazer assim, ó. Amanhã, por problemas, vamos dizer, técnicos, não faremos a ponte, mas vamos fazer assim. Tentar resolver, eu corro atrás, vou tentar resolver, pra gente fazer, durante a semana, na quinta-feira, a resenha do derby. A gente faz a resenha, aí bate um papo legal, coloca, né, se realmente vocês colocam o Guarani, como a Ponte como favorita, lembrando que a Ponte, dentro de casa, não pratica um bom futebol.